Capítulo 111. Vontade flamejante. Admiro você, minha bunda. Embora Anchial quisesse dizer isso, ele reconheceu que não seria divertido ofender Bennett. Ele ainda desejava extrair alguns benefícios de Bennett. Fala sério, fala sério. Anchial tossiu seco. Ouvi falar de suas histórias e sempre quis conhecê-lo. Bennett deu um sorriso amigável e acenou com as mãos. Não mencione as coisas do passado. Sobre o que você quer falar comigo? Não pode ser por uma assinatura, certo? Os olhos de Anchial estremeceram. Tudo bem, chega de exibição. Depois de regular sua respiração, Anchial fez uma expressão severa e disse: ouvi dizer que você é o ser humano mais forte deste planeta. Os olhos de Bennett brilharam. Ele estava muito familiarizado com essa introdução. Talvez fosse outra pessoa que queria desafiá-lo para uma luta. A guerra criou seres de poder que emergiram das chamas e do derramamento de sangue das batalhas. Bennett se orgulhava de seu incrível recorde de batalha. Ao longo dos anos, muitos indivíduos fortes quiseram desafiá-lo. Bennett estava cansado demais das lutas sem sentido e de suas vitórias contínuas nas batalhas fáceis. Ele apareceu desta vez apenas para proteger seu velho amigo, Wang Yuan. Ele nunca planejou revelar sua verdadeira identidade a seus inimigos, os traidores da organização. Do contrário, seus inimigos nem mesmo ousariam colocar os dedos nele. Precisamente porque os traidores da organização consideravam que a defesa em torno de Wang Yuan era fraca, permitiu que a operação de isca prosseguisse. Bennett abanou a cabeça. Se Anchial realmente quisesse lutar com ele, ele definitivamente não concordaria com isso, já que a força atual de Anchial não valia nada aos seus olhos. No entanto, ao contrário de suas expectativas, Anchial disse: quero aprender algumas técnicas de combate com você. Interessante, você é a primeira pessoa que quis aprender comigo. Bennett refletiu por um momento antes de balançar a cabeça. Você é um atirador. É impossível para você aprender minhas táticas de combate. Como esperado, Bennett usou a mesma tática novamente. Era a linha padrão de Bennett quando ele queria rejeitar alguém. Enquanto os pré-requisitos não eram atendidos, a mesma linha era descartada para ser utilizada nas rejeições. Era sempre a mesma linha. Você é um mecânico, é impossível aprender minhas técnicas. Você é um pugilista, é impossível aprender. Você é um sobre-humano, é impossível aprender. Simplesmente mudando o substantivo da frase, um grande número de jogadores foi rejeitado. Anchial não cairia nesse mesmo truque. Bennett era um treinador de habilidades gerais oculto, e eram necessários presentes para ele realmente ensinar as habilidades a um jogador. Anteriormente, havia jogadores que traziam presentes com a intenção de apenas agradar Bennett. Eles não esperavam realmente adquirir uma habilidade ou duas apenas entregando presentes para Bennett. Diferentes dons ligados a diferentes habilidades. Os dois itens que Anchial havia pedido da família Rothschild deveriam ser apresentados a Bennett como presentes. Anchial conversou com Bennett para garantir que Bennett realmente o reconhecesse. Bennett alcançou Wang Yuan, que estava esperando por ele não muito longe. Wang Yuan perguntou curiosamente: o que ele queria de você? Ele me reconhece e quer aprender algumas técnicas de combate comigo. Que cara estranho. Wang Yuan coçou a barba e disse: ele tem alguma habilidade. Ele é um novo assassino que acabou de entrar para a sociedade do Pacto de Sangue da organização. Ele tem um passado misterioso e seu codinome Senhor Preto. Ele é definitivamente um personagem que devemos puxar para o nosso lado. Após esta missão, pedirei a Xena para aumentar seu nível para as trevas. Ponto. As tropas mercenárias estavam arrumando os quartos da mansão. Shen foi procurar Anchial e entregou-lhe uma corrente com as chaves do quarto. Anchial não aceitou as chaves imediatamente. Ele olhou para Shen de maneira estranha e gaguejou: não me diga. Estas são as chaves do seu quarto. Ponto. Eu não tenho essa inclinação, disse Shen enquanto as veias em sua testa incharam. Você parece que eu gosto desse tipo de coisas. Shen tossiu secamente e explicou: estas são as chaves dos melhores quartos da mansão, e reservei uma para você. Foi só então que Anchial voltou a si. Ele recebeu as chaves e entendeu o que estava acontecendo. Para quem mais são esses quartos individuais? Eles são alocados para Vulcano, Moonlight, Hunter e alguns outros comandantes de vários grupos mercenários. Os nomes que Anchial mencionou eram todos os lutadores mais fortes e líderes dos guardas ao redor da mansão.
Ser alocado em um único quarto era um privilégio dos indivíduos mais fortes. As tropas comuns e assassinos restantes só podiam se espremer em quartos maiores ou dormir no salão principal. Na luta da noite anterior, Anchial substituiu os irmãos Ornet, que foram mortos em combate. Ele era o núcleo de todos os atiradores e a espinha dorsal da defesa. Seu excelente desempenho ganhou o respeito dos companheiros mercenários, razão pela qual Shin foi passar as chaves a ele. Enquanto alguém tivesse o poder e a capacidade, seria concedido privilégios especiais. Anchial aceitou de bom grado a oferta de Shin. O quarto de Anchial ficava no segundo andar e tinha uma varanda. Quando ele alcançou o corredor no segundo nível, Anchial viu o resto das figuras poderosas. Eles se entreolharam e acenaram com a cabeça como uma forma de gesto amigável. Unte deixou uma impressão profunda nos olhos de Anchial. Unter era um especialista em armas de fogo da linhagem dos mecânicos. Suas armas eram um par de canhões de mão muito poderosos. Foi dito que os canhões de mão não tiveram nenhum recuo quando disparados. Já que Bennett está aqui e a missão deve ser cumprida, contanto que eu possa me aproximar de Bennett, por sua vez, entrar em contato com o servidor principal do esconderijo, poderei ganhar o favor da organização Darkeb e acessar sua enorme rede de inteligência. Os ganhos com a mudança serão muito grandes. Estar em boas relações com o personagem principal do planeta pode trazer tantos benefícios. Anchial usou os dedos para coçar a barba por fazer no queixo. Seus olhos brilharam como um ladrão astuto. Ao longo dos próximos 2 dias, os inimigos realizaram incursões todas as noites, como se fossem um bando de monstros malucos que não se cansavam de ataques noturnos. Eles estenderam suas garras diabólicas em direção à mansão. Anchial assumiu o papel dos irmãos Ornet e ficou encarregado de manter o terreno. Ele usou suas fortes habilidades de atirador para controlar a situação. Embora sua grande precisão fosse uma coisa, o mais impressionante era sua perspicácia astuta nas batalhas. Tendo lutado anteriormente nas guerras interplanetárias da galáxia, onde a escala e a densidade do poder de fogo eram esmagadoras demais, esta batalha foi como um passeio vagaroso. Os dois não estavam no mesmo nível e suas diferenças eram muito grandes. Na loucura e confusão das guerras interplanetárias, um pequeno erro pode levar à queda de aviões e à morte. Cada pequeno erro foi infinitamente escalado. Portanto, Anchial desenvolveu sua perspicácia e instinto para buscar oportunidades através das pequenas rachaduras das situações intensas. Essa foi a marca de um verdadeiro mestre. Embora Anchial não fosse nem um pouco humilde, até um tanto desavergonhado, ele era sem dúvida um verdadeiro mestre. Para ele, foi moleza lidar com batalhas de tão pequena escala que adotaram equipamentos de baixa tecnologia. Seus tiros sempre podiam atingir os alvos nos pontos certos. Com a ajuda de Anchial, houve uma grande redução nas baixas enfrentadas pelas tropas mercenárias. Foi incrivelmente incrível. Anteriormente, os irmãos Ornet estavam mais focados em matar os inimigos e dificilmente poderiam ajudar os outros nos tiroteios. No entanto, o Sr. Black empregou um estilo de atirador versátil, o que lhe permitia executar os inimigos e também levar tempo para realizar ações defensivas. Foi como um show de um homem que lidou com todas as frentes de batalha sudeste e nordeste. Confiáveis e estáveis eram as percepções que as tropas tinham sobre Anchial. O apoio de fogo de Anchial permitiu que eles tivessem lutas mais fáceis. Um atirador que pudesse controlar toda a situação da batalha era uma ameaça indescritível. Era natural que os inimigos concentrassem seu poder de fogo em Anchial. No entanto, Anchial conseguiu neutralizar a ameaça com a mobilidade fornecida por suas botas flutuantes. Além disso, o módulo de fortalecimento de saúde de baixo nível forneceu-lhe a capacidade de resistir a ataques feitos pelo inimigo. Ele tinha quase o dobro do HP que a mecânica normal em seu nível teria. Mesmo super-humanos e pugilistas que ultrapassaram ele V40 podem não ter mais HP do que ele. Portanto, não era necessário que Anchial temesse os ataques do inimigo como os outros atiradores. Foi também a primeira vez que as tropas viram um franco-atirador que ousou enfrentar o fogo direto das metralhadoras dos inimigos e enfrentar o inimigo de frente. Isso mudou a percepção inicial das tropas de que um franco-atirador apenas desferia ataques silenciosamente, longe da atenção dos inimigos. Naqueles 2 dias, Anchial tornou-se mais respeitado aos olhos das tropas. As mortes estavam fadadas a acontecer em uma batalha,
E novas tropas e assassinos chegaram para substituir aqueles que foram mortos em combate. Isso era para garantir que sangue novo fosse injetado e uma força de combate robusta estivesse constantemente presente. Golden Fox era um do novo sangue. Ela era uma assassina de nível escuro. Assim que ela entrou na mansão, havia alguém para recebê-la. Raposa de Ouro era uma senhora alta e bonita. Ela parecia bem e carregava um rifle de atirador nas costas. Ela perguntou em um tom sério: como está a situação? O mercenário liderando o caminho deu uma olhada no traseiro alegre da Raposa de Ouro. Pela expressão em seus olhos, podia-se dizer que ele estava excitado. A Raposa Dourada muito se acostumara aos olhares pervertidos dos homens, então ela simplesmente ignorou a ação daquele mercenário. A situação parece boa. Embora os inimigos estejam atacando com mais frequência, nossas defesas são muito fortes e rígidas. Além disso, todas as munições e suprimentos logísticos são reabastecidos diariamente. Além disso, há novas tropas se juntando à força. Os setores Sudeste e Nordeste são administrados pelo Sr. Black, então nada vai dar errado. O policial riu. Senhor Preto. A Raposa de Ouro tinha certeza de que nunca tinha ouvido falar desse codinome. Ela perguntou curiosamente: quem é o Sr. Black? Sr. Black é um assassino do nível de Escorpião. Suas habilidades de atirador são incrivelmente incríveis. Apenas nível de Escorpião? Golden Fox sentiu-se inquieto. Ela travou as sobrancelhas. Ela não confiava na habilidade de Anxiao e disse em um tom confuso: não é muito ousado e imprudente deixar um assassino nível de Escorpião estar no comando da batalha. Depois que ela terminou essa frase, Golden Fox percebeu que o mercenário liderando o caminho não era mais amigável ou atraído por ela. Seus olhos ficaram frios. Ele apontou na direção à frente e pediu a Golden Fox para ir ao local sozinha. O homem então se virou e foi embora. Golden Fox ficou surpreso. Ela apenas questionou a habilidade do Sr. Black. Era necessário que o policial tivesse uma reação tão grande. O Sr. Black era realmente tão respeitável. Naquela noite, quando os inimigos se aproximaram, Golden Fox finalmente viu o desempenho do Sr. Black e sua habilidade de controlar a situação da batalha. Ela estava chocada. Era como se o Sr. Black possuísse o lendário olho de águia e pudesse ver cada canto do campo de batalha. Quase não houve disparos perdidos. Mesmo que alguns dos tiros não ferissem ou matassem o inimigo, eles desempenhavam outras funções vitais, como limitar os inimigos ou apoiar os aliados. Golden Fox percebeu que ela não tinha nada para fazer no campo de batalha. Todo o trabalho já foi resolvido pelo Sr. Black. O trabalho do Sr. Black impressionou a Raposa de Ouro mais do que o número total de inimigos que ele matou. Como atirador, o Golden Fox percebeu quanto trabalho o Sr. Black estava realmente fazendo. O Sr. Black tirou todo o trabalho dos outros atiradores. Um Sr. Black poderia substituir uma equipe de atiradores. Ela finalmente entendeu por que as tropas mercenárias deixaram um assassino do nível de Escorpião assumir o controle do campo de batalha. Esse é certamente o atirador mais forte que já vi. Ponto. Traço. Você derrotou uma onda de atacantes. 3-5. Traço. Depois de ver os inimigos recuarem, Anxiao deu um suspiro de alívio. É a terceira onda de inimigos e os ataques estão se tornando mais fortes. No entanto, também há mais guardas na mansão. Comigo por perto, enquanto não houver indivíduos fortes nos ataques subsequentes, a missão provavelmente será concluída. No entanto, qual é o requisito para obter a recompensa oculta? Anxiao não tinha nenhuma pista sobre a recompensa oculta. Na manhã seguinte, Shen Li chamou Anxiao pelo dispositivo de comunicação. Sr. Black, alguém da família Rothschild está procurando por você. Ao ouvir isso, Anxiao imediatamente se levantou de sua cama e correu para os portões da mansão. Ele recebeu os itens do entregador. Ou melhor, o mensageiro da família Rothschild. Os 2 itens eram o sabre do líder do Silver Defender e o rifle de Sniper Lowcock. Os 2 itens datavam de algumas décadas atrás. Eles não estavam mais em produção e os países que fabricavam os itens não existiam mais. Os 2 itens foram considerados antiguidades. Bennett era um ávido colecionador de armas antigas, e esses itens eram os pré-requisitos necessários para aprender as novas habilidades. Ao todo foram mais de 10 itens que poderiam ativar o aprendizado de novas habilidades. Os tipos de presentes eram diferentes, portanto, eles levaram a habilidades diferentes. No entanto, a quantidade total desses itens era limitada,
E isso significava que o número de jogadores que poderiam aprender as habilidades de Bennett também era limitado. Os instrutores ocultos geralmente transferiam habilidades para seus discípulos dessa maneira. Por exemplo, havia apenas cerca de 100 desses sabres restantes, e com o sabre, alguém poderia dominar uma habilidade de ataque muito poderosa conhecida como vontade flamejante. No estágio final da versão 1.0, o preço do sabre foi inflado para milhões de dólares, e Anxiao foi capaz de obtê-lo sacrificando alguns de seus pontos de relacionamento com a família Rothschild. Foi um bom negócio. Anxiao ansiava por dominar a habilidade de vontade flamejante, algo que ele falhou em fazer em sua vida passada. Capítulo 112. Caráter LV60. Depois de Anxiao receber os itens, ele imediatamente foi procurar Bennett. Como as tropas mercenárias e assassinos foram autorizados a entrar na mansão, Bennett e Wang Yuan frequentemente apareciam. Todos sabiam que moravam no andar mais alto. A escada da vila era feita de mogno e exalava um perfume especial. Anxiao subiu a escada até o último andar e bateu na porta de Bennett. Sente-se onde quiser. Bennett estava segurando uma xícara de chá de ervas na mão e, depois de abrir a porta, sentou-se no sofá e olhou para Anxiao feliz. Ele gostou de Anxiao, pois Anxiao foi o primeiro a reconhecer sua verdadeira identidade. Ele então perguntou: "O que você quer?" "Oh, espere, não vamos nos apressar em falar. Fiz um bule de chá de ervas, você quer tentar?" Ele então apontou para o copo em sua mão. O chá de ervas na xícara era muito espesso. O chá era de cor verde e tinha bolhas bizarras. Anxiao fechou a boca, mas finalmente não conseguiu resistir à vontade de falar. Ele apontou para o chá de ervas e disse em uma voz ofegante: "Então, qual é a troca que preciso fazer?" Bennett tinha confusão estampada no rosto. Ele não entendeu o que Anxiao estava dizendo. Anxiao tossiu e colocou a conversa de volta nos trilhos. "Quero aprender técnicas de luta com você." Bennett não sabia se deveria rir ou chorar. "Eu pensei ter dito não." Aquele é o sabre do líder do Defensor Silver. O sabre do líder Silver Defender foi fabricado em um país antigo que não existia mais. As técnicas de fabricação de armas daquele país têm uma história de mais de centenas de anos. Cada arma fabricada foi considerada uma peça valiosa que demonstrou grande habilidade. Havia apenas cerca de 100 desses sabres restantes no mundo. O sabre era realmente um clássico. Havia escrituras na lâmina do sabre. As palavras inscritas eram esteticamente agradáveis, e cada sabre era esculpido com um parágrafo diferente. Os parágrafos foram unidos para formar uma saga do país antigo. Bennett olhou fixamente para o sabre. Pela expressão em seus olhos, podia-se dizer que ele gostou muito do sabre. No entanto, ele não estendeu as mãos para alcançá-lo. Em vez disso, ele olhou para Anxiao com espanto. "Você quer me dar o sabre? Como você sabia que gosto de colecionar armas antigas? Você deve ser meu admirador." Anxiao estava sem palavras. Na verdade, o que ele estava fazendo com Bennett era um pouco fora do comum. Era difícil explicar por que ele queria dar o sabre a Bennett. Ele pensou consigo mesmo: enquanto eu puder aprender novas habilidades, posso aceitar qualquer forma de mal-entendido. Talvez minhas ações possam até melhorar as relações com Bennett. Tudo bem, contanto que você esteja feliz. Depois de receber o sabre do líder do Silver Defender, Bennett não conseguiu tirar as mãos daquele bem valioso. Ele também estava se sentindo muito confuso. Anxiao deu a ele um presente que ele sempre desejou. Além disso, Anxiao parecia ser um fã incondicional dele, então ele não suportou rejeitar o pedido de Anxiao. Bennett pensou um pouco e depois ergueu a cabeça. Ele sorriu para Anxiao e disse: "Vamos lá." Anxiao podia sentir seus arrepios aumentando e imediatamente recuou. Ele colocou as mãos na frente do corpo. Seu corpo estava tenso e preparado para enfrentar o movimento que esperava de Bennett. "No que você está pensando?" "Quis dizer que estou disposto a lhe ensinar algumas habilidades." Bennett bateu com a mão na testa. "Você pode dizer a frase completa da próxima vez? Você deve esclarecer todos esses pensamentos imundos em sua mente." Bennett não sabia como deveria reagir. Ele balançou a cabeça e refletiu por um momento. Ele finalmente confirmou a habilidade que queria ensinar a Anxiao. "Nos primeiros dias, quando era fraco e jovem, experimentei e descobri muitas técnicas de luta. Uma dessas técnicas me deu o poder de voltar quando estava para baixo. Eu chamei a técnica de
vontade flamejante. O cérebro é o protetor do corpo, mas ao mesmo tempo um fator limitante. Se alguém puder remover o fator limitante, mesmo um indivíduo médio, sem qualquer forma de treinamento, será capaz de liberar uma quantidade imensa de energia. No entanto, esse método tem um grande impacto sobre o corpo. Certa vez, quando me deparei com o perigo, desbloqueei inesperadamente o fator limitante e, com algumas tentativas, consegui descobrir uma maneira de remover o fator limitante por um curto período de tempo sem ferir meu corpo. Bennett começou a explicar a teoria por trás da técnica e pacientemente destacou os principais fatores por trás do domínio da técnica. Bennett Anderson, LV60, ensinou a você a habilidade, vontade flamejante. Sua inteligência ultrapassa 100 pontos e atendeu ao pré-requisito para aprender a habilidade. Seu progresso atual é de 3%. A aula durou de manhã à tarde. A voz suave da interface destacou o progresso de Anxial, até o ponto em que Anxial dominou a habilidade inteiramente. Vontade flamejante nível 1, habilidade geral. O jovem Bennett Anderson já estava dominando suas habilidades no deserto extremo do continente norte. 7 ursos leopardo do norte tentaram atacá-lo, e uma das criaturas era tão grande quanto um pequeno tanque. Ninguém quer ouvir os rugidos de um urso leopardo. Uma vez que a criatura ruge, significa que ela travou em você. Sua pele grossa e seus músculos são impenetráveis. Até mesmo por balas. Bennett só tinha uma pequena adaga consigo quando se deparou com um ataque iminente. Ele não tinha nenhuma arma térmica. Em tal momento de desespero, Bennett dominou a técnica e usou sua pequena adaga para causar dano que era comparável ao causado pela lâmina de onda de alta frequência. A habilidade tem habilidades passivas e ativas. Habilidade ativa: quando o limite superior de 10% de energia e resistência for exaurido, o próximo ataque causará de 130 a 150% do dano. Existe ainda uma pequena probabilidade de 180 a 200% de dano e uma probabilidade mínima de 250 a 300% de dano. Por último, embora super raro, há uma chance microscópica de 500% do dano ser causado. O relaxamento para a habilidade é de 10 minutos. Habilidade passiva: quando o HP for menor que 20%, a habilidade será ativada. O tempo de espera é de 30 minutos. O aumento do ataque é calculado a partir do dano causado pelo ataque básico. É semelhante ao conceito de defesa. O dano original recebido é então convertido no dano verdadeiro causado após levar em consideração as reduções de dano. Nota: os tempos de espera para as habilidades ativas e passivas são calculados separadamente. Que movimento sólido. Anxial estava muito animado. Ele ansiava por dominar a habilidade desde sua vida passada, e hoje, ele finalmente realizou a façanha. Houve outro nome dado à vontade flamejante pelos jogadores. A habilidade também era conhecida como explosão da pequena galáxia. A habilidade era uma habilidade geral, que poderia ser dominada por jogadores de todas as profissões. O pré-requisito era que a inteligência da pessoa deveria ultrapassar 100 pontos. Havia 100 sabre do líder do Silver Defender, portanto, cerca de 100 pessoas poderiam dominar a habilidade. Anxial era um deles. Flamingo foi um complemento perfeito para suas habilidades de atirador. O dano dependia de sua inteligência e sorte. Os dois atributos, quando combinados, podem mascarar os pontos fracos um do outro e sair da média. Uma vez que a habilidade foi ativada, houve um aumento mínimo no dano causado de 1,3 a 1,5 vezes. Junto com golpe repentino, ataque furtivo e tiros de precisão, a habilidade pode elevar a força do rifle de precisão em uma extensão maior. Se houver um pico de energia, isso pode significar 3 a 5 vezes mais danos. Em sua vida anterior, Anxial conheceu jogadores que usaram vontade flamejante contra ele. Um tiro do oponente estilhaçou completamente seu tímido. Não havia como ele continuar a luta. A habilidade teve um tempo de resfriamento relativamente longo, então foi mais adequada para o tiro final para garantir a vitória. Havia outra linha de habilidades que um franco atirador poderia usar, envolvendo disparar tiros secretos para emboscar o inimigo. Esses disparos de emboscada atingem os inimigos em seus pontos mais fracos, mesmo sem eles saberem. O outro item que Anxial tinha, o Lowcock Sniper Rifle, poderia ativar mais missões para a profissão secundária que ele estava planejando assumir.
Sua profissão secundária envolvia operações mais secretas e secretas. Anchial não planejava ativar as missões secundárias como tem ainda. Ele queria fazer isso somente depois de completar sua missão de defender o feudo, para que tivesse tempo suficiente para se concentrar nele. Depois de ver a empolgação em Anchial, Bennett ficou confuso e perguntou: "Você terminou de aprender?" "Rápido, certo." Anchial sorriu com orgulho. Bennett ficou chocado e não acreditou no que ouviu. Ele recuou e disse: "Dê-me um soco e eu saberei se você realmente domina a habilidade." Ao ouvir isso, Anchial, que não podia mais esperar para testar sua nova habilidade, deu um soco poderoso em Bennett. Você usou vontade flamejante. Inicializando. Inicialização concluída. Seu próximo ataque causará 136% do dano básico. O soco atingiu o lado esquerdo do rosto de Bennett. O rosto de Bennett parecia uma parede indestrutível, mais dura do que aço. Um dano menos um foi mostrado acima da cabeça de Bennett. Você entrou no modo de combate. Com base no seu nível, você tem acesso às seguintes informações. Bennett Anderson nível 60 profissão. Tipo. HP. Estado, lesão oculta, redução de todos os atributos, energia. Nível, de energia. Estágio, D+C, forças, Lucky Glow. O que você desejou se tornará realidade e a adversidade se transformará em oportunidade. Técnicas de batalha lendárias, com 12 ataques, haverá dano adicional de até 40 a 70%. Habilidade, golpeia fraqueza LV.8, carga sombra instantânea NV.9. Capítulo 113, o aparecimento inesperado da Divisão 13. Bennett acariciou a bochecha que havia sido atingida pelo soco de Anchial e disse impotente: "Não bata no meu rosto. Você tem sorte de ter sido apenas o seu rosto." Anchial olhou em silêncio para Bennett por um momento. Bennett de repente sentiu uma brisa de vento frio passando pela área entre suas pernas. Ele estremeceu de frio e ficou confuso. Foi uma ilusão? Muitas das informações críticas sobre Bennett eram desconhecidas. No entanto, Anchial sabia que Bennett tinha mais de 15 habilidades especiais, e a maioria delas eram habilidades padrão. A habilidade mais assustadora não era aquela que permitia poder de ataque adicional, HP ou atributos, mas Lucky Glow. O nome da habilidade provavelmente não convenceria alguém de que é poderosa, mas uma vez que os efeitos da habilidade fossem revelados ou o nome da habilidade fosse mudado, provavelmente poderia assustar alguém até a morte. Brilho do chumbo. A galáxia era muito grande. Os diferentes planetas e civilizações que compunham o mundo da galáxia sempre teriam um dos milhares de épicos heróicos. Lucky Glow era uma habilidade padrão que os personagens principais possuíam. Por exemplo, se Bennett usasse sua vontade flamejante, haveria ganhos nos atributos a cada rodada. Essa foi a habilidade que Lucky Glow concedeu a ele. Bennett provavelmente está secretamente ferido no momento atual e só se recuperará no futuro. Anchial lembrou que na primeira vez que Bennett apareceu diante dos olhos do jogador, ele possuía a energia de um dragão ativo e um tigre combinados. Ele pode ser descrito como um T-Rex forçado a entrar em um corpo humano. Em seu pico, Bennett estava no estágio C, mas ele era apenas D+ por enquanto. O requisito de energia para o estágio C era de 2.000 pontos, e um estágio D+ significava que o personagem tinha um nível de energia de 1.600 pontos ou mais. O personagem ainda era muito forte. O poder de combate atual de Anchial estava preso no estágio D, que estava em torno de 800 pontos. Somente após os ganhos adicionais que ele poderia obter de seu equipamento ele foi capaz de atingir o estágio D. O palco de um personagem não representava seu poder de combate. Em última análise, diferentes personagens com diferentes habilidades tinham diferentes pontos fortes em certos tipos de terreno e ambientes. No entanto, desde que um personagem tivesse um alto nível de energia, isso significava que ele, definitivamente tinha um aspecto no qual era muito forte. Depois de se despedir de Bennett, Anchial voltou para seu posto de atirador. De repente, ele sentiu uma sensação estranha no coração e se virou. A atiradora ao lado dele estava olhando profundamente para ele. Anchial reconheceu a senhora. Ela era conhecida como Golden Fox e era uma nova assassina que havia chegado ao local ontem. Anchial tocou seu rosto algumas vezes para confirmar que ele tinha uma máscara no rosto. Ele estava realmente confuso. Não há como ela ver através da máscara.
Como ela pode se sentir atraída pelo meu rosto bonito, mesmo quando estou de máscara? Golden Fox caminhou até ele. Ela tinha um lindo sorriso no rosto e disse descaradamente: Sr. Black, eu queria saber se você pode me ensinar algumas habilidades de atirador. Enquanto ela falava, Golden Fox disfarçadamente apertou seus seios com as mãos para revelar seu decote profundo. Ela está tentando me seduzir? Anxial semicerrou os olhos. Independentemente de sua intenção, Anxial não tinha interesse em tais seduções. Ele ergueu a mão diante do corpo e disse severamente: Senhorita, tenha um pouco de respeito próprio. Os olhos de Golden Fox brilharam. Ela percebeu que o Sr. Black era muito resistente às seduções sexuais. Ela imediatamente mudou sua estratégia. Sua expressão mudou de sexy para de uma garotinha indefesa que estava procurando ajuda. A mudança repentina foi ainda mais rápida do que um show de troca de máscara de Sichuan. Ela cruzou as mãos na frente dos seios e disse sem fôlego: Eu só quero pedir uma orientação. Não tenho outras intenções. Anxial revirou os olhos e disse: Senhorita, não desperdice sua energia. Eu não gosto de mulheres. A expressão no rosto de Golden Fox se enrijeceu, e ela olhou para Anxial com espanto e gaguejou: Você gosta? Não, eu não gosto de homens. Anxial tocou sua porcelana e disse: Na verdade, nem mesmo estou interessado em humanos. Ou em qualquer coisa viva. Golden Fox ficou completamente pasmo. Ela baixou a cabeça e disse: Desculpe incomodar. Ela então se virou e saiu correndo sem hesitar. Anxial riu com vontade. Não posso acreditar que ela tentou me seduzir. Ela é apenas uma novata. Falando nisso, eu era muito popular entre as mulheres naquela época. Mas isso está tudo no passado e realmente não significa nada. Depois de rir sozinho mais algumas vezes, Anxial parou de repente. Ele então deu um suspiro profundo, tirou um cigarro e acendeu um cigarro. Naquele momento, um carro se aproximou da mansão. Anxial olhou e ficou chocado instantaneamente. O carro foi pintado de preto. Tinha um emblema na porta do carro. O emblema era um dragão que rodeava 13 estrelas. Era o veículo da Divisão 13. Por que a Divisão 13 está aqui? Atendendo às instruções dadas por Wang Yuan, as tropas mercenárias abriram os portões e direcionaram o carro da Divisão 13 para a mansão. Uma perna envolta em um traje de combate justo emergiu das portas do carro. A perna era esguia e atraiu bastante a atenção dos soldados. Assim que a bota pousou no chão, a primeira pessoa a sair do carro foi seu velho amigo Dissusu. Dissusu tinha um ar de arrogância e era como se ela não quisesse ser abordada por ninguém. Os outros membros da equipe seguiram atrás dela. Alguns dos soldados rudes estavam tentando provocá-la com seus apitos de lobo, e eles estavam verificando a bela figura de Dissusu. Um homem de meia idade com rugas no canto dos olhos desceu do carro. Sua presença firme podia ser sentida. Era óbvio que ele era o líder de Dissusu e seus colegas agentes. O grupo se dirigiu para a mansão. Dissusu sentiu um arrepio na espinha. Também havia uma sensação de frio emergindo de seu coração. Ela sabia que estava presa a um indivíduo muito perigoso. Ela virou a cabeça e viu um homem de meia idade vestido em preto completo encostado na parede com seu atirador olhando para ela. Seu olhar era realmente muito calmante, mas mesmo com isso, ela podia se sentir no limite e o frio em seu coração como se sentisse algum tipo de ameaça iminente. Quem é aquela pessoa? Dissusu ficou alarmado. Ela então teve uma sensação de familiaridade com o homem de preto. Antes que ela pudesse pensar sobre o assunto, ela entrou na mansão. As portas se fecharam e sua visão foi bloqueada. Na beira da parede, Anxial viu os agentes da Divisão 13 e seus olhos brilharam. Os agentes da Divisão 13 foram direto para o andar mais alto da mansão, onde Wang Yuan e Bennetos esperavam. Wang Yuan, faz muito tempo que não nos vemos, disse o velho que liderava os agentes. Embora ele disse isso com uma cara de pôquer, o tom de sua voz soou como se ele finalmente tivesse conhecido seu amigo de longa data. Disse Wang Yuan, já se passaram mais de 10 anos. Você é um dos trunfos da Divisão 13 e eu sou o líder da Dark Web Organization. Se não fosse pela situação desta vez, provavelmente não teríamos nos encontrado novamente. Sim. Assentiu. Ele viu Beneta ao lado e, embora seu rosto ainda estivesse sem expressão, era possível notar o espanto em sua voz. Este sujeito também está aqui? Você ainda quer me desafiar?
Bennett respondeu em um tom hostil. Não tenho interesse em bater em você de novo. Está tudo no passado, Bennett. Não adianta trazer isso à tona novamente. Mohan pôs fim imediatamente a esse tópico de conversa. Bennett? Disse Sussu e seus colegas agentes ficaram chocados. Bennett era muito conhecido entre todas as agências de inteligência. Ele não foi apenas um herói da era da velha guerra, mas também um indivíduo com uma habilidade de luta incrivelmente poderosa. Ele era comumente listado entre as 3 principais ameaças em todos os arquivos de casos. Ao ouvir o nome de Bennett, Sussu achou difícil manter seus nervos sob controle. Mohan franziu a testa e perguntou, nas batalhas dos últimos 10 dias, embora todas tenham ocorrido fora da cidade, também resultaram em influências negativas. Os sons dos canhões e dos tiros são muito óbvios. O que vocês estão fazendo? Wang Yuan balançou a cabeça. Nós, os líderes originais da organização Dark Web, queremos manter nossa posição neutra, mas alguns dos chefes gananciosos querem desistir da neutralidade, pois estão interessados nos poderes que podem obter se tomarem partido. Eles estão de olho em nossas posições de liderança e querem nos substituir para obter o controle da organização Dark Web. Os ataques são todos planejados por esses traidores. China está tentando rastrear a localização desses traidores através de quaisquer pistas que ela possa encontrar. Muitos dos atacantes foram exterminados, mas esperamos que os traidores deem sua última resistência dentro desses 2 dias. Encontre-me na cidade das Gaivotas em 2 dias. Precisamos de uma recuperação adequada, disse Mohan. Com Bennett por perto, ele não estava preocupado com a segurança de Wang Yuan. Depois de resolver as questões importantes, Mohan se virou e saiu. Eficiência era o estilo de Mohan. Sussu e o resto o seguiram. Os agentes Covert Ops da Divisão 13 eram os melhores do departamento, mas definitivamente não eram a elite de todo o país. Havia um time de elite menor que era a arma secreta da nação. Eles geralmente estavam guardando os postos avançados e comandando a situação nos bastidores. Eles raramente se revelavam e eram conhecidos como triunfos. Mohan era um desses indivíduos. Havia tais figuras em todas as nações. Que período intenso com tantas ocorrências ao mesmo tempo, Sussu pensou consigo mesma. Cerca de 3 meses atrás, Star Dragon enfrentou vários eventos importantes. Primeiro, eles conseguiram destruir uma base oculta da organização germinal dentro de suas próprias fronteiras. Depois disso, Star Dragon fez uma expedição para Dark Crow Valley. A fonte dos relatórios de inteligência crítica era muito misteriosa. Além disso, a resposta da organização germinal também foi muito estranha. A organização parecia estar procurando por alguém. Após a Operação Dark Crow Valley, os agentes da organização germinal foram mais flagrantes com suas ações. Parecia que eles não se importavam se suas identidades fossem expostas. Eles estavam procurando histericamente dentro das fronteiras do Star Dragon. A situação era mais intensa na capital ocidental. Mais de 100 de agentes da Panic Zay Society, uma organização subsidiária da organização germinal, foram capturados. Em sua maioria, eram batatas fritas que não ofereciam nenhum valor para os interrogadores. Desde o desaparecimento de An Xiao, a Divisão 13 enviou muitos agentes a todas as partes do mundo para procurá-lo, mas todos eles voltaram sem quaisquer resultados substanciais. Todas as câmeras CCTV, registros de companhias aéreas e registros de entrada na fronteira foram monitorados, mas ainda não havia nenhuma pista. Os agentes foram até enviados para o deserto, mas nenhum voltou com uma única informação. O resultado foi inacreditável aos olhos dos chefes do departamento. Foi como se An Xiao tivesse desaparecido no ar. Onde ele foi? Para onde ele pode ir? O que ele vai fazer? Sussu conhecia An Xiao e interagiu com ele por um período de tempo. Aos olhos dela, ele era um homem envolto em um mistério. Ela também estava curiosa sobre o paradeiro de An Xiao. Depois de sair da mansão, Sussu tentou procurar o homem de preto que ela sentia ser perigoso. No entanto, o homem já havia desaparecido. Os agentes da Divisão 13 entraram no carro e deixaram a mansão. Depois de deixar a floresta, Mohan pediu ao motorista para encostar. Ele então saiu sozinho do veículo e disse aos agentes no carro: Sussu, peça a alguns agentes para monitorar a situação da batalha junto com vocês. Fale comigo mais tarde. Bian Lian, literalmente, mudança de rosto,
É uma antiga arte dramática chinesa que faz parte da ópera de Sichuan mais geral. Os performers vestem trajes de cores vivas e se movem ao som de música dramática e rápida. Eles também usam máscaras de cores vivas, tipicamente retratando personagens bem conhecidos da ópera, que mudam de um rosto para outro quase instantaneamente com o movimento de um leque, um movimento da cabeça ou um aceno de mão. Wikipedia, capítulo 114, o surpreendente pedido oculto dentro da mansão. An Xiao coçou o queixo e pensou profundamente em silêncio. A máscara mudou tanto sua aparência facial que, se alguém não se aproximasse dele, seria impossível para a pessoa descobrir sua verdadeira identidade. Embora ele tenha escapado do Star Dragon, a interface não indica uma diminuição no afeto por ele. Como seu relacionamento com o Star Dragon ainda era relativamente amigável e ambas as partes não foram reduzidas a inimigos, havia uma chance para ele mudar a situação. An Xiao teve uma profunda impressão de Dissusso, embora Dissusso sempre provocasse Li Yalin e Li Yalin sempre tentasse colocá-la no chão. Dissusso ainda sem querer se aproximou de Li Yalin. Até as roupas que ela usava se pareciam com as de Li Yalin. An Xiao, que era excelente e tinha muita experiência em observar pessoas, percebeu com um simples olhar que Dissusso e Li Yalin tinham uma amizade muito próxima. 2 dias depois, a bala saltou do cano do rifle de atirador e matou o atirador inimigo final, que estava a algumas centenas de metros de distância. O cheiro de queimado do campo de batalha enfumaçado era muito forte. As forças inimigas, que sofreram muitas baixas, recuaram como uma grande onda. An Xiao respirou fundo e se encostou na parede para se sentar. Ele fechou os olhos para aliviar a tensão em seu coração. Os inimigos estavam ficando mais fortes uma onda após a outra. Havia helicópteros, veículos blindados e pequenos tanques. Havia também alguns super-humanos fortes e soldados de elite que apareceram no campo de batalha, o que representou grandes ameaças. Os últimos 2 dias na mansão foram muito agitados e perigosos, como se todos estivessem em um pequeno barco preso em um enorme redemoinho. An Xiao usou todo o seu esforço e, junto com a cooperação das tropas mercenárias, a defesa conseguiu sobreviver. Você derrotou uma onda de atacantes. 5-5, a 4ª rodada foi concluída. Você ganhou 200.000 pontos de XP. A solicitação oculta para evitar o aparecimento da Divisão 13 falhou. Você ativou o 5º segmento adicional da missão. An Xiao estava completamente atordoado. Ele não esperava que o pedido oculto fosse impedir o aparecimento da Divisão 13. Ele realmente não havia pensado nessa possibilidade. Depois de refletir um pouco, ele percebeu por que não atendeu ao pedido oculto. Se cada uma de suas batalhas terminasse rápida e decisivamente e gerasse menos comoção, talvez a Divisão 13 não tivesse entrado em cena. No entanto, esse pedido era muito difícil. Mesmo se ele pudesse descobrir sobre tal pedido, seria muito difícil atendê-lo. An Xiao não ficou particularmente chateado com tal resultado. No final das contas, as chances de completar um pedido oculto eram 50%. Houve tempos de sucesso e tempos de fracasso. Afinal, era bastante normal que falhasse ocorressem. A missão original tinha apenas 4 segmentos. No entanto, como a solicitação oculta não foi concluída, o 5º segmento foi ativado. É para ser uma benção disfarçada. Qual é exatamente o 5º segmento? An Xiao ficou curioso. Mudança no requisito da quest. Requisito da 5ª rodada, acompanhe Wang Yuan e lide com o perigo que se aproxima. Condição de falha, sua morte. Recompensa, 30.000 XP. Recompensa especial, 300.000 XP. Naquele momento, An Xiao ficou chocado. Ele sentiu que o 5º segmento da missão era realmente confuso e estranho. A recompensa normal não era compatível com o estágio atual da missão. Além disso, a recompensa especial era 10 vezes maior do que a recompensa normal, o que significava que havia uma grande flexibilidade na missão. Qual era exatamente o perigo que a missão oferecia? A condição para falhar na missão foi direcionada ao fato de alguns jogadores poderem se reanimar. Como Wang Yuan era protegido por Bennett, isso significava que o próprio An Xiao teria que enfrentar muitos perigos. Era como se a missão estivesse tentando dizer a An Xiao: ei, isso vai ser perigoso. 2 dias antes, em um armazém abandonado às escuras, Bai Zhen estava em seu esconderijo. Houve um raio em torno de seu braço, e o raio iluminou seu rosto.
Havia uma sensação de estranheza em seus olhos. Bai Jin sacudiu a palma da mão, e o relâmpago se fundiu em sua pele e desapareceu. Ding! O computador na mesa à sua frente acendeu-se. Ele recebeu um e-mail confidencial. Bai Jin clicou no novo e-mail. Alvo de assassinato, Wang Yuan. Localização da atribuição, EAST, Star Dragon, 20 km ao norte de Seagull City, River Valley Manor. Força da Defesa, 214 soldados, 14 assassinos contratados, Moonlight, Dark, Hunter, Dark, Vulcano, Dark, Golden Fox, Dark, MR, Black, Scorpion. Existem estruturas defensivas e poder de fogo suficientes. Recompensa, 2 milhões. Os olhos de Bai Jin escureceram e murmurou friamente: você realmente espera que eu faça um movimento quando a recompensa é de apenas 2 milhões? Como você pode me colocar no mesmo nível que os outros assassinos de lixo no mercado? Ele enviou um e-mail para rejeitar a oferta. Um momento depois, outro e-mail entrou na caixa de entrada. A recompensa foi elevada para 6 milhões. Isso é mais parecido. Bai Jin deu um sorriso malicioso. Havia um ar de maldade e arrogância em torno dele. O tempo todo, Bai Jin só se preocupou com a recompensa que iria receber. Ele não tinha outros objetivos em mente. Tianjing Bolt Bai Jin era um criminoso hediondo que conseguiu escapar de inúmeras perseguições feitas por várias autoridades das 6 nações. Seu superpoder pode causar destruição maciça. Havia incontáveis caçadores de recompensas, agentes e oficiais executivos da organização germinal, que morreram em suas mãos. O total ultrapassou 3 dígitos. Ele poderia até mesmo penetrar nos flancos intensos das forças militares. A força de combate individual no planeta Aquamarine era como uma pirâmide. Havia 3 seções da pirâmide. Os que estavam no nível mais baixo eram principalmente os super-humanos recentemente despertados e guerreiros normais com grande experiência em batalha. O segundo nível era composto principalmente de super-humanos como Pang Kuang, que eram oficiais executivos da organização germinal e agentes secretos das agências de inteligência das 6 nações. O terceiro nível era especialmente raro. Esses indivíduos tinham pelo menos LV-40 e acima. Eles eram os trunfos de suas respectivas nações ou supercriminosos ou líderes de facções. Bennett poderia ser colocado no auge do terceiro nível da pirâmide. Bai Jin era um super-humano que poderia entrar no terceiro nível. Ponto. À noite, Wang Yuan reuniu todos. Eu preciso fazer uma viagem para a Cidade das Gaivotas para me encontrar com a Divisão 13. Eu preciso trazer alguns indivíduos poderosos comigo para proteção, e o resto de vocês permanecerão aqui para proteger a mansão. Antes que alguém pudesse responder, Wang Yuan começou a apontar os poucos selecionados. Moonlight, Vulcano, Hunter, Golden Fox, e MR. Black, eu preciso que você me proteja para esta viagem. Vou aumentar as recompensas para vocês. Se todos vocês não estão dispostos a fazer isso, não vou forçá-los. Sem problemas. Hunter foi o primeiro a responder. Os outros poucos concordaram com o pedido. Anxiao sabia que se rejeitasse o pedido, ele falharia em sua missão. Ele concordou e olhou para Bennett. Ele está indo. Bennett acenou com a cabeça e disse: estou indo. O coração de Anxiao afundou. Bennett foi capaz de proteger Wang Yuan. Como tal, o perigo da missão estaria concentrado em Anxiao e seus companheiros assassinos. Com a experiência de jogo de Anxiao, ele foi instantaneamente capaz de farejar, agarrado na missão. Nesse momento, talvez fosse melhor não ser muito complacente e ficar alerta. Em vez de dizer algo para aumentar a confiança, era melhor para Anxiao dar um passo para trás e dizer algo para aumentar o senso de vigilância entre seus companheiros de equipe para que pudessem enfrentar a difícil missão. A equipe seguiu Wang Yuan para dentro do veículo e se dirigiu para a Cidade das Gaivotas. Anxiao percebeu que as pessoas no carro não falavam nada. Todos eles tinham um ar de não venha falar comigo, eu preciso ficar calmo. Anxiao teve dificuldade em encontrar alguém com quem brincar. Olhando para trás, Anxiao viu Raposa Dourada se escondendo em outro canto, e ela ficou o mais longe possível dele. Quando Anxiao olhou para ela, ela imediatamente se virou para evitar contato visual com Anxiao. Eu apenas fiz uma pequena piada com ela. Essa reação é realmente necessária? Anxiao estava sem palavras. Do outro lado da floresta, Di Susu, que monitorava a situação, também saiu para seguir o grupo de Wang Yuan.
O alvo deixou a mansão. Eles estão indo em direção à cidade das gaivotas. Há muitos assassinos seguindo. Continuando a monitorar de perto. Ponto. O céu noturno estava salpicado de estrelas, iluminando a cidade das gaivotas. Esta cidade de Star Dragon era uma cidade industrial pesada. Havia muitas fábricas na periferia. As enormes chaminés das fábricas eram como dedos gigantescos apontados para o céu. Como a cidade estava repleta de fábricas, havia uma sensação única de peso na atmosfera da cidade. A sentinela recebeu instruções dos superiores e deixou Anxiao e os outros passarem. Assim que o veículo passou pelo posto de sentinela, encontrou um carro preto da Divisão 13 na beira da estrada. Um agente se aproximou e disse: Senhor Wang Yuan, o oficial me está esperando por você na base. Por favor, mostre o caminho. O agente da Divisão 13 viu os assassinos fortemente armados e imediatamente ficou em silêncio. Ele não disse mais uma palavra no final. Ele subiu em seu carro para liderar o caminho. Os dois carros dirigiram até a área do toque de recolher sob a jurisdição da filial de Seagu City do departamento. Apenas nos portões que bloqueavam acesso à área o agente mencionou que não era permitida a entrada de armas no setor isolado. Wang Yuan acenou com a cabeça. Ele então se virou e disse aos assassinos: Vocês vão passar uma noite na cidade das gaivotas. Reúna aqui na mesma hora amanhã. Após a instrução, Bennett e Wang Yuan entraram na base. Os assassinos foram deixados sozinhos. O vulcão era um chanuca enorme. Ele disse em sua voz profunda: O que vocês planejam fazer? Ter sorriu e disse: Vou ao bar me divertir um pouco. Ele então olhou para Golden Fox e sorriu. Você quer vir comigo? Golden Fox sorriu e acenou com a mão para rejeitar ter. Esqueça, estou mais interessado em caras elegantes. Não gostou de ouvir as palavras de Golden Fox e rosnou. Ter, eu vou com você. Vulcano riu alto. Ele olhou para Moonlight e perguntou: E você? O luar não tinha expressão. Ele respondeu solenemente: Estarei patrulhando por aqui. Vulcano então convidou Anxiao para se juntar a eles com entusiasmo. Anxiao acenou com a mão para dizer não. Ao ver isso, Vulcano não continuou a pressionar Anxiao. Os 5 assassinos seguiam caminhos separados. Há tempo para atividades fáceis e grátis na quinta rodada. Suponho que o perigo pode chegar a qualquer momento. Anxiao pensou sobre isso. Ele não queria apenas perder o precioso tempo livre. Ele então decidiu completar a missão de premiação oferecida em Seagu City. Já que o perigo estava prestes a chegar, era melhor para Anxiao não perder tempo e realizar algumas outras tarefas. Ele não precisava se esconder e fazer outros preparativos para enfrentar a ameaça iminente. Enquanto Anxiao caminhava na rua, ele podia sentir alguém com um blusão preto se escondendo sob a escuridão da noite. Seu coração disparou e ele sentiu que alguém o seguia. Capítulo 115. A missão do pool de prêmios. Anxiao ponderou por um momento e finalmente percebeu o motivo. Eles devem ser os agentes da Divisão 13. Ele manteve sua velocidade de caminhando e não revelou nenhum tipo de anomalia. Ele atropelou os pedestres na estrada de forma discreta e roubou os objetos duros em seus corpos, como chaves e telefones celulares. Assim que dobrou uma esquina, ele tirou os objetos duros de seu bolso e os jogou em todas as câmeras CCTV, quebrando-as. De longe, no veículo disfarçado de caminhão de carga que servia de centro de controle dos agentes da Divisão 13, as telas presentes no veículo escureceram repentinamente. Dissussu franziu a testa e falou para o aparelho de comunicação. O alvo está muito alerta. Siga de perto. Os agentes encarregados de seguir atrás de Anxiao correram em direção ao alvo apenas para descobrir que Anxiao havia desaparecido no ar. A expressão de Dissussu ficou tensa. Mohan estava preocupado com esses assassinos, portanto, ele os havia enviado para seguir os assassinos de perto. Todos os outros assassinos estavam sendo vigiados. Talvez alguns deles já tenham percebido que estavam sendo vigiados, mas nenhum deles exceto o Homem de Preto para tentar se livrar dos agentes. Dissussu lembrou que foi o Homem de Preto que causou arrepios em sua espinha. Verifique a filmagem de todas as câmeras CCTV da cidade e encontre aquele homem. A filmagem foi rapidamente consolidada e analisada por meio do sistema de reconhecimento facial. O resultado chocou Dissussu. Não havia ninguém que combinasse. O homem não foi encontrado. Espere, este cenário parece bastante familiar. Eu já experimentei isso em algum lugar antes.
Ji Susu pensou em Anxiao, que havia desaparecido completamente da face do planeta. Balançando a cabeça, ela percebeu que provavelmente estava pensando muito. Não era realista pensar que todo indivíduo desaparecido estava ligado a Anxiao. Havia muitos neste mundo com grandes poderes, e Anxiao era apenas um entre muitos. Provavelmente tenho estado sob muito estresse ultimamente. Sim, tenho que ajudar Xiao Linlin a se esconder dos cobradores de dívidas e não tive literalmente nenhuma oportunidade de relaxar. Ji Susu suspirou. A famosa Rua 53, localizada na parte sul da Cidade das Gaivotas, também era conhecida como a Rua das Antigas. Li Xin estava trancando as portas de sua loja de antiguidades. Os negócios na loja estavam ruins ultimamente e ela estava se preparando para encerrar as operações do dia. Tude. Ouviu-se o som de batidas na porta. Li Xin ergueu a cabeça em choque, e um homem muito charmoso e bonito estava bem perto de seus olhos, a apenas 20 centímetros dela. Li Xin sentiu seu coração parar de bater seu rosto corou imediatamente, como se ela tivesse bebido muito álcool. O que você quer comprar? A bela figura bateu na janela e disse, por favor, deixe-me entrar. Quero dar uma olhada nas antiguidades. Li Xin imediatamente abriu a porta e olhou fixamente para o homem encantador. O homem parecia perfeito em todas as direções. Ela seguiu atrás do homem, e suas mãos mexiam, nervosamente nas costas. O homem bonito olhou para Li Xin e sorriu. Ele então perguntou, você é dono da loja? Ele sorriu. O poder de seu sorriso era simplesmente grande demais e irresistível. Li Xin parecia que queria apenas gritar de empolgação. Vendo que Li Xin não falava, o homem se aproximou dela. Elevando-se acima dela, ele perguntou, você é dono da loja? No momento em que o homem se aproximou, Li Xin pôde sentir dormência em seu cérebro. Ela estava tão animada a ponto de perder o controle de seus 5 sentidos. Ela não conseguiu ouvir o que ele estava dizendo e estava toda confusa. Vendo a expressão de admiração no rosto de Li Xin, Anxiao ficou confuso. Ele tocou a máscara em seu rosto. Ele pensou consigo mesmo, como será que estou parecido desta vez? Anxiao decidiu não rodeios e revelou o motivo de sua visita. Onde está Tang Shu? A expressão no rosto de Li Xin mudou drasticamente quando ela se moveu para trás e bateu nos móveis. Anxiao levantou a camisa e revelou a pistola que carregava. Leve-me até ele. Os dois chegaram a uma fábrica dilapidada que estava abandonada há anos. Li Xin bateu na porta com força. Um velho magro apareceu diante de seus olhos. O homem parecia estar gravemente desidratado, e não se podia evitar a preocupação de que o velho estivesse fraco a ponto de ser muito provável que fosse levado por uma forte rajada de vento. O velho parecia especialmente assustador, como um rato. Qualquer um que visse a aparência do velho perderia o apetite e ficaria enojado. Os olhos do velho escanearam a área como se ele estivesse se preparando para escapar a qualquer momento. Tang Shu era de fato um nome adequado para o velho assustador que parecia um rato. Tang Shu era um ladrão e um empresário misterioso. Os itens que ele vendeu eram todos únicos e fora do mundo. Tang Shu cobriu bem seus rastros, e a única oportunidade de topar com ele sem falta foi durante a missão de premiação que foi iniciada em Seagull City. A missão de premiação era altamente competitiva e poderia ser realizada simultaneamente por vários jogadores. Cada jogador teve que sacrificar alguns de seus pontos de experiência para ativar a missão. Os pontos de experiência seriam acumulados como parte da missão e as recompensas seriam alocadas aos jogadores de melhor desempenho que ganharam a maioria dos pontos de experiência. Anxiao foi imediatamente em direção à entrada. Assim que Tang Shu viu um rosto desconhecido que ele não reconheceu, ele pulou como um rato em estado de choque e quis fugir. Espera aí. Se você se atrever a se mover 1 centímetro, haverá outro buraco em sua bunda. Anxiao disparou um tiro de advertência na área ligeiramente à frente de Tang Shu. Tang Shu imediatamente parou em seus passos. Seu corpo enrijeceu e ele estava com muito medo de ficar inquieto. Ele começou a suar frio e gaguejou. Você já comandou aqui? Depois de concluir minha última negociação, com certeza vou devolver o dinheiro que devo a ele. Não tenho nada a ver com Jack. Estou aqui para outra coisa. O que? Tang Shu pensava muito sobre todas as pessoas que outrora ofendera. Havia muitos deles, e ele não conseguia pensar em quem exatamente era, antes dele. Ele estava completamente confuso.
Quero fazer parte do seu último negócio. Tang Shu ficou chocado e olhou para Li Xin. Você o encontrou e o trouxe aqui? O rosto de Li Xin ficou em branco e ela respondeu, não. O lugar de onde venho não é uma questão importante. Estou agindo com sinceridade. An Xiao guardou sua pistola e aliviou a tensão na situação. O caminho normal para ativar a missão envolvia ganhar a confiança de Li Xin, já que era ela que levaria os jogadores até Tang Shu, que então acionaria a missão. An Xiao escolheu o caminho não convencional e, em vez disso, ameaçou Tang Shu e Li Xin com sua força bruta. Após uma rodada amigável de discussão, An Xiao conseguiu convencer os desconfiados Tang Shu e Li Xin. Mesmo que Tang Shu não confiasse em An Xiao, ele não poderia dizer não, pois rejeitar a oferta de An Xiao significaria que ele teria que enfrentar uma bala. Tang Shu sabia que a melhor saída era concordar com o pedido de An Xiao sem qualquer hesitação. Embora eu não saiba por que você está aqui para ajudar, você parece realmente sincero. Tang Shu olhou para a pistola de An Xiao e tossiu. De qualquer forma, damos as boas-vindas à equipe. Você usou 2.000 pontos de XP para iniciar a missão, devolver o antigo. Resumo da missão. A herança da família de Li Xin foi levada à força pelo museu da cidade. Você deve ajudar a recuperar o tesouro. Requisito: devolva 10 peças dos itens antigos para Li Xin. Membros participantes: 1 recompensas acumuladas, 102.000 XP. Requisito da missão: 10% de XP ganho para cada objeto antigo devolvido. Dicas adicionais: os objetos antigos são muito frágeis. Não os quebre. Após a explicação e o resumo de Li Xin e Tang Shu, An Xiao entendeu a situação em que se encontravam e por que Li Xin e Tang Shu embarcaram na missão. O pai de Li Xin tinha 10 peças de antiguidades valiosas. Depois que o museu da cidade colocou as mãos neste pedaço de informação, o curador-chefe do museu apareceu para convencer seu pai a permitir exibição desses tesouros na galeria do museu. Ele afirmou que esses itens eram muito valiosos e tinham um enorme significado histórico e cultural. O curador-chefe era falante e conseguiu persuadir o pai a concordar com seu pedido. Depois que seu pai faleceu, Li Xin tentou recuperar os itens antigos do museu, mas o curador ganancioso e desprezível agiu como se os itens fossem de propriedade integral do museu. As autoridades do museu ignoraram Li Xin completamente e até enviaram segurança para impedir que Li Xin entrasse no museu. Era evidente que o museu da cidade queria manter esses tesouros valiosos para si. O museu da cidade estava diretamente ligado ao governo da cidade e ambas as partes tinham um relacionamento estreito. Li Xin não teve escolha a não ser pedir ajuda de um ladrão. Coincidentemente, ela conheceu Tang Shu e decidiu contratá-lo. As intenções de Li Xin podem ser resumidas em uma frase: prefiro destruir esses itens do que dá-los ao país. Depois de ouvir de Li Xin, An Xiao tossiu e disse de maneira solene: as ideias que você tem em mente são muito perigosas. Como você pode pegar e roubar do país? Você precisa ser mais politicamente correto. Li Xin parecia confuso. Ela não entendeu o que An Xiao estava tentando dizer. Não foi An Xiao quem se ofereceu voluntariamente para ajudar? Tang Shu sussurrou baixinho: ele está fora de si. Os ouvidos aguçados de An Xiao ouviram as palavras de Tang Shu, e ele imediatamente virou a cabeça para encarar Tang Shu. An Xiao olhou fixamente para Tang Shu até o ponto em que Tang Shu começou a tremer. Tang Shu não sabia o motivo, mas estava se sentindo desconfortável com o que iria acontecer. Shu significa rato em chinês. Capítulo 116. Cabeça cheia de métodos malucos. Tradutor: Atlas Studios. Editor: Atlas Studios. Quando devemos nos mudar? A qualquer hora, contanto que você esteja pronto, respondeu Tang Shu. An Xiao concordou com a cabeça. Em sua última vida, uma grande guilda havia descoberto essa busca pela premiação. Para maximizar os lucros, a guilda anunciou notícias sobre a missão no fórum, atraindo toneladas de jogadores. Isso fez com que o prêmio aumentasse para enormes cifras e, eventualmente, eles conseguiram completar a missão, recebendo uma grande quantidade de recompensas. Agora, An Xiao foi a primeira pessoa a fazer a missão e, embora ele não acumulasse a premiação a tal ponto, o prêmio base inicial era dele para começar. A principal dificuldade dessa missão era que qualquer um que possuísse uma antiguidade a largaria no momento em que fosse morto, tornando a missão uma competição entre os jogadores. Portanto, a busca foi mais difícil do que o normal. No entanto, no caso de An Xiao,
Simplesmente roubar as antiguidades do Museu Municipal era uma tarefa muito mais fácil. An Xiao não tinha outros concorrentes, então ele decidiu agir imediatamente. Tang Shu vislumbrou e se virou, esfregando as mãos. Como devemos dividir a recompensa? Ele perguntou, sorrindo humildemente no processo. An Xiao acenou com as mãos. Eu não preciso dessa sua recompensa. Vamos agir rapidamente, tenho tempo limitado para trabalhar. Ao ouvir que An Xiao não precisava da recompensa monetária, Tang Shu imediatamente deu um suspiro de alívio. Espera aí, se ele não está atrás do dinheiro, porque esse hóspede indesejado está participando do assalto? O coração de Li Xin começou a bater forte, e cenas de vários seus dominantes lhe vieram à mente. Suas duas mãos estavam colocadas sobre o coração e ela olhou para An Xiao em adoração. Será que é por minha causa que você está pensando muito? Ponto. An Xiao e Tang Shu passaram mais de uma hora viajando até o outro lado da cidade para chegar ao Museu Municipal. Já era tarde da noite, então os portões do Museu Municipal estavam fechados e as ruas ao redor estavam desertas. No entanto, a CCTV estava vigiando a área o tempo todo. Os dois se esconderam no beco do outro lado da rua em frente ao Museu Municipal. Tang Shu segurou o mapa e explicou o plano. O Museu Municipal tem 3 pisos no total. O primeiro e o segundo andares são salas de exposições, e o terceiro andar é a área de funcionários. Aqui estão as plantas. Nosso objetivo é a área de exposição norte do segundo andar. Já pesquisei a área, a vitrine está equipada com alarmes de laser e um detector de proximidade. Se estivermos a 1 metro nas proximidades, vamos disparar o alarme. Há guardas residentes ao redor do museu e não podemos alarmar eles. Meu plano é entrar furtivamente pela janela do terceiro andar e então... Ei! Onde você vai? Tang Shu ainda não havia completado sua frase quando An Xiao caminhou em direção à porta do Museu Municipal com passos largos. Tang Shu não conseguiu chamá-la de volta a tempo quando An Xiao ergueu o pé e chutou a porta da frente, abrindo e voando. O som das portas batendo viajou por toda a rua. Tang Shu ficou pasmo. O que na terra? E sobre o plano de entrar sorrateiramente? An Xiao se virou para Tang Shu e gritou, por que você ainda está sonhando acordado? Entre agora. O que diabos você está fazendo? Tang Shu ficou pasmo. Esse seu plano é muito complicado. É apenas um museu, no máximo, apenas alguns policiais aparecerão. Não perca tempo jogando Assassin's Creed, jogar Berserk é a melhor opção. Tang Shu já havia notado moradores pondo a cabeça para fora das janelas, curiosos sobre a origem da explosão, e alguém ligaria para a polícia em 3 minutos. Tang Shu, com um olhar carrancudo, não teve outra escolha não ser seguir An Xiao. Ele só podia manter a esperança de que An Xiao fosse realmente confiável, apesar de quão improvável isso seria com base no que acabara de acontecer. Os dois correram para o alvo no segundo andar. An Xiao quebrou a vitrine sem muita hesitação e pegou as 10 antiguidades. Esse comportamento extremo acionou imediatamente os alarmes, e os guardas do museu, acordados de seu sono, correram. Ladrão! Pegue-os rapidamente. An Xiao correu com as antiguidades nos braços, enquanto Tang Shu seguia apressado. Eles logo estavam de volta à entrada do museu, apenas para ver 4 policiais já bloqueando a saída. An Xiao, com as antiguidades nos braços, não conseguia levantar o punho, então ele se virou para Tang Shu. É a sua hora de brilhar. Tang Shu apontou para si mesmo, com uma expressão de descrença. Eu pareço alguém que pode lutar com você? Você escolheu este plano, então não deveria ser você quem deveria consertar a situação? Enquanto eles ainda estavam conversando, os guardas correram. Pare de hesitar. An Xiao chutou a bunda de Tang Shu e ele voou em direção aos guardas. Pronto, eu te dei um impulso. Os guardas balançaram seus cacetetes. Tang Shu ficou apavorado e, ansioso, pegou seu pé de cabra para se defender e lutar contra os guardas. No entanto, sua cabeça ficou em péssimo estado em uma rodada de combate. Ele não aguentou a dor e correu de volta para An Xiao, chorando. É impossível. Estou muito fraco. TSK, deixe-me lhe ensinar um feitiço misterioso que dobraria sua habilidade de combate. Diga depois de mim, rua. Então, An Xiao chutou Tang Shu de volta para o grupo de guardas enquanto ele ainda estava confuso com o que estava acontecendo. Tang Shu não foi capaz de ir contra An Xiao e ficou extremamente furioso. Ele só conseguiu desabafar sua raiva batendo forte nos guardas e conseguiu derrubar 2 guardas.
No entanto, ele logo foi atingido por um golpe na nuca de um dos guardas e, como resultado, estrelas começaram a aparecer diante de seus olhos. Ele correu de volta para Anchial, gritando desesperadamente: eu realmente não posso mais fazer isso. Eu estou te implorando, você tem uma arma e pode lutar também. Você pode acabar com eles. Eu não posso ajudá-lo, mesmo se você me implorar. Anchial não se moveu um centímetro e, sem hesitar um segundo, chutou Tang Shu de volta à cena de luta pela terceira vez. Estou apoiando você em espírito e, se realmente precisar, posso lhe dar um buff para aprimorar sua habilidade de combate. Tang Shu estava em uma situação difícil. Ele finalmente derrubou os guardas com muito esforço. Seu rosto estava totalmente machucado e ele ofegava pesadamente. De repente, ele sentiu uma rajada de vento passando por ele. Anchial saiu correndo pela porta. É melhor você esperar por mim. Tang Shu seguiu de perto, perturbado e exasperado. Quando os dois caminharam pelos becos e passaram por uma mercearia, Anchial abriu a porta e procurou por várias mochilas grandes da loja. Ele então colocou as antiguidades dentro e as encheu com esponjas para evitar qualquer dano. Ele se sentiu muito mais confortável depois de esvaziar as mãos. O alarme soou de repente, e os 4 policiais que patrulhavam nas proximidades rapidamente correram. Eles bloquearam a entrada do beco. Ao verem Anchial, que carregava as sacolas, eles imediatamente sacaram as armas e apontaram para ele. Não se mexa. Ao lado, Tang Shu estava pasmo. De repente, Anchial agarrou a garganta de Tang Shu e usou como cobertura. Ele sacou sua pistola e apontou para a cabeça de Tang Shu. Coloque todas as armas no chão. Eu tenho um refém. Tang Shu estava pasmo além da compreensão. Que tipo de plano é esse? Os 4 policiais tinham olhares de descrença em seus rostos. Eles estavam sem palavras. Um jovem policial não pôde deixar de dizer: quem você está tentando enganar? Ele é seu cúmplice. TSK, acho que esse plano não funcionou. Anchial fez beicinho. Tang Shu virou a cabeça e gritou para Anchial: você realmente achou que poderia dar certo? Bem, eu só estava tentando a minha sorte. Não tínhamos nada a perder de qualquer maneira. Anchial então jogou as sacolas nas mãos de Tang Shu e o agarrou pelo colarinho. Em uma fração de segundo, ele ativou suas botas ovelha eletromagnéticas e correu em direção à entrada do beco. Os 4 policiais ficaram chocados com a velocidade de explosão e simultaneamente dispararam suas armas em sua direção, mas sua armadura magnética desviou todos os tiros. Anchial cruzou os braços e, usando a extrema velocidade com que está se movendo, correu em direção aos policiais como uma bola de boliche. Greve. O vento passou por eles e a boca de Tang Shu ficou aberta enquanto ele era arrastado por Anchial. O vento jorrou por sua garganta e seus lábios tremeram como resultado. Mesmo que Anchial tenha notado que Tang Shu estava desconfortável, ele decidiu aumentar ainda mais sua velocidade. Ponto. Era um bar em Seagull City. As luzes estavam brilhando e a música batendo forte. A pista de dança estava cheia de homens e mulheres apaixonados movendo seus corpos, com um olhar de embriaguez. A atmosfera extravagante podia ser sentida. Vulcano e Hunter estavam cada um com uma bela senhora, acariciando-os por todo o corpo. A mesa estava cheia de garrafas de licor. Os dois estavam um pouco bêbados quando saíram do bar com suas lindas damas. Eles pretendiam passar a noite em um hotel próximo. Depois de virarem um pequeno beco, Hunter pisou em uma piscina de água estagnada. O som da água espirrando podia ser ouvido claramente no beco silencioso. O vento noturno soprou e os dois começaram a ficar ligeiramente sóbrios. Mesmo em estado de embriaguez, eles mantiveram sua vigilância básica, constantemente observando os arredores. Eles notaram o perseguidor da Divisão 13 no início, mas optaram por ignorá-lo. No entanto, eles não perceberam que, no ar atrás deles, um par de olhos se arregalou. Capítulo 117. Os Ataques do Demônio Invisível. Tradutor: Atlas Studios. Editor: Atlas Studios. Enquanto ele circulava ao redor da área onde a Divisão 13 estava localizada, Moon Lynch caminhou na rua sem expressão. Ele patrulhava desde que tinha feito uma promessa e não fez promessas vazias. O luar frio brilhou sobre ele, como se seu corpo estivesse inalando energia. Uma aura prateada parecia se formar na superfície de seu corpo, fazendo-o se destacar com uma presença elegante e magnífica. Passando por um beco silencioso, Moon Lynch virou sua cabeça abruptamente, e sua habilidade, Power of Timon, foi repentinamente ativada.
Formou uma armadura ao redor dele. Sua habilidade permitiu que ele usasse a energia do luar para ganhar força física. Seus olhos ficaram brancos e prateados, e seu punho envolto pelo luar de repente disparou no ar. Acertou um corpo. Quem é você? Moonlight exclamou com raiva. Sob as vigas de prata, uma figura humana apareceu lentamente do nada. Pouco antes do amanhecer, An Xiao, junto com Tang Shu, que espumava pela boca, estavam de volta à velha casa abandonada. Ele passou as antiguidades para Li Xin. Sublinhado você concluiu, devolver antiguidades. Número atual de participantes, 1 participantes concluídos, você devolveu 10 peças antigas. Você recebe 100% da recompensa. Você ganhou 102.000 experiência. Sublinhado não foi um desafio para ele, já que não há outros jogadores competindo nesta missão. An Xiao olhou para a interface e parecia que a experiência que ganhara, nesses dias havia chegado a 700.000. Com a experiência adquirida, An Xiao acenou com a mão, se virou e saiu sem deixar vestígios. Li Xin de repente percebeu que ainda não havia perguntado o nome de An Xiao. Ela sentiu uma sensação de tristeza. An Xiao era exatamente como o príncipe em seu sonho, aparecendo quando ela estava em apuros, oferecendo sua ajuda quando ela precisava, mas desaparecendo logo depois. Tang Shu estava agachado em um canto e desenhava círculos monotônicos, murmurando, nunca mais quero ver você. An Xiao, que estava andando pelas ruas, encontrou uma loja que tinha uma vitrine que ele poderia usar como espelho. Ele ficou chocado ao ver o rosto simulado por sua máscara. Uau, tão lindo! Mas ainda não consegue superar minha aparência original. An Xiao franziu os lábios, enquanto salvava a imagem dessa aparência em sua máscara. Nesse caso, An Xiao viu um par de olhos indiferentes no espaço vazio atrás dele no reflexo da janela. Escritório de Muhan da filial da Divisão 13 da Cidade das Gaivotas. 3 assassinos foram mortos na noite passada, Moonlight, Vulcano e Hunter, Sussu relatou a Muhan. As feridas são todas muito semelhantes. Eles pareciam ter sido cortados por um objeto pontiagudo em uma velocidade extremamente alta que perfurou o coração ou abriu a garganta. Com base em evidências coletadas nos arredores, a luta durou menos de 10 segundos. Esses 3 assassinos não eram fracos, especialmente Moonlight. Ele tinha a capacidade de absorver energia, o que lhe deu um aumento na força física. Já que o assassino se aproximou facilmente dos 3 assassinos, sua habilidade deve ter sido extremamente letal. Existe alguma filmagem? Não. O assassino deve ter escolhido locais onde não há câmeras de vigilância. Há algum suspeito? Muhan perguntou. Com uma habilidade oculta, velocidade extrema e a habilidade de matar outros assassinos de elite espers com um estalar de dedos, parece haver um personagem correspondente na lista de perigo. Demônio invisível. O rosto de Wang Yuan ficou sombrio. É ele. Demônio invisível, um assassino terrível, costumava ser um condenado no corredor da morte, mas foi escolhido como sujeito de um experimento. Como resultado do experimento, todo o seu corpo começou a mudar. Além dos olhos, todo o seu corpo tinha a capacidade de se adaptar ao ambiente e se misturar com o ambiente. Ele, basicamente, se tornou um homem invisível. Além disso, o demônio invisível também despertou sua própria habilidade Spear, que era reflexo e velocidade extremas. Isso deu a ele a habilidade de escapar da instalação. Desde então, ele tinha sido ativo no mundo subterrâneo e se tornou um assassino misterioso sobre o qual ninguém sabia muito. O rosto de Wang Yuan ficou sem expressão e seus olhos tinham uma aparência fria. Não é barato contratar o demônio invisível. Quanto dinheiro sujo esses traidores roubaram da organização. Embora o demônio invisível tivesse capacidades extraordinárias de assassinato, Bennett não estava com medo. Mesmo quando não conseguia ver algo, ele podia contar com seus outros sentidos aguçados para visualizá-lo. Ele nunca permitiria que o demônio chegasse a 10 metros de Wang Yuan. O demônio pode querer se livrar dos meus guardas primeiro, então o meu povo estará em perigo, afirmou Wang Yuan. Muhan, por favor, faça com que as pessoas que seguem meus assassinos os informem para se reunirem imediatamente. Sussu estava indefeso. Golden Fox está descansando no hotel, mas o Sr. Black se livrou de seu rabo. Wang Yuan ficou pasmo. Por favor, mande algumas pessoas fazerem o possível para procurá-lo. O demônio era o pior inimigo do atirador. Até Bennett acreditava que An Xiao provavelmente não sobreviveria ao ataque.
Embora gostasse de Anxiao e quisesse salvá-lo, ele tinha o encargo de proteger Wang Yuan, portanto, incapaz de ajudá-lo. Ele só podia orar para que Anxiao pudesse se manter seguro. Ponto. No instante em que os olhos apareceram, Xiao ativou sua armadura magnética para cobrir suas costas e pescoço. No instante seguinte, faíscas desviaram da superfície da armadura, como se a armadura tivesse sido atingida por uma arma afiada dezenas de vezes em uma fração de segundo. Ele sabia há muito tempo sobre os perigos que essa missão traria, então sempre se manteve preparado para se engajar na batalha. Foi assim que ele conseguiu reagir tão rapidamente. O impacto em suas costas empurrou Anxiao com força para dentro da loja, quebrando a janela de vidro. O inimigo é invisível. Anxiao percebeu imediatamente o problema em questão. Quando Anxiao caiu na loja, a sensação de perigo seguiu e ele ouviu alguém se movendo no ar em alta velocidade. De repente, Anxiao escorregou para trás antes de sacar suas armas e atirar no local onde o som foi ouvido. No entanto, as rodadas não caíram sobre o inimigo. Em vez disso, os compartimentos de armazenamento foram destruídos e marcas de balas apareceram na parede. O inimigo invisível atingiu a armadura novamente, emitindo um som áspero de rangido. O movimento é muito rápido. Anxiao só podia usar seus reflexos para se antecipar aos ataques e então se proteger com a armadura. Felizmente, sua armadura cobria 3/4 de seu corpo. Enquanto ele protegia seus órgãos vitais, a ameaça do inimigo era bastante reduzida. A interface exibia os danos infligidos pelo inimigo. O inimigo era claramente um personagem de alta agilidade e alto ataque. Anxiao olhou para as informações da batalha e descobriu o nome do assassino. Demônio Invisível. Anxiao ficou surpreso ao perceber como a situação era complicada. Semelhante à Aranha Negra, o Demônio Invisível estabeleceu seu nome como um dos chefes mais difíceis de matar no planeta Aquamarine na versão 1.0. Com as habilidades de invisibilidade e super reflexos na mesma pessoa, ele nasceu para ser um assassino de curta distância. Demônio Invisível, ele vê 44 e agilidade extremamente alta. Sua invisibilidade é limitada, apenas ao seu corpo nu, o que significa que a arma que ele usou para me atacar são as unhas, e ele está se movendo totalmente nu. Fale sobre decência. Minha velocidade de movimento não é comparável à dele. Sua velocidade é maior quando se trata de ataques de curta distância e evasão, mas assassinar à distância não é seu forte. Posso usar minhas botas flutuantes e simplesmente escapar. Mas se eu simplesmente escapar assim, haverá outra chance para ele me assassinar. Deixe-me ver se consigo derrubá-lo. Para enfrentá-lo com eficácia, primeiro tenho que atrasá-lo. Naquele momento, um dilúvio de pensamentos passou pela mente de Anxiao. Seus olhos ficaram gelados e ele entrou em um estado mental altamente concentrado. Golpe após golpe atingiu Anxiao, e ele bloqueou cada um com sua armadura. Ele então pegou algumas abelhas elétricas do tamanho de um doce e as jogou nos arredores. As abelhas de choque elétrico, também conhecidas como colônias de abelhas, tinham ferrões que carregavam uma voltagem perigosamente alta que podia causar paralisia temporária ao contato. Várias abelhas podem até formar uma rede eletricamente carregada para ser usada como uma habilidade de controle. Anxiao descobriu acidentalmente a planta quando estava fazendo as botas flutuantes. Um grupo de abelhas de choque elétrico voou para dentro da pequena loja, e seu efeito foi sentido imediatamente. O demônio poderia escapar com sua velocidade, mas o espaço em que ele podia se mover era fortemente restrito e, como resultado, sua taxa de ataque foi reduzida. Bang bang bang. Anxiao atirou sem parar, mas os tiros foram todos evitados. O demônio era ainda mais rápido do que Pan Kuang, já que Pan Kuang poderia se esquivar das balas, o demônio invisível certamente poderia fazer isso melhor. Já que você é tão bom em se esconder, vamos ver quem tem mais HP. Quando seus olhos ficaram mais frios, Anxiao mudou a revista e carregou as munições AIM. Ele então atirou insanamente. Um gás verde tóxico encheu o ar dentro do pequeno espaço, engolfando os dois. Capítulo 118, Arma Eletromagnética Tradutor, Atlas Studios Editor, Atlas Studios sublinhado. Você foi levemente envenenado. Você perderá 3 HP por segundo por 1 minuto. Você permanecerá no estado envenenado enquanto estiver dentro do alcance do gás venenoso, e o grau de dano continuará a aumentar. Sublinhando se o demônio invisível atacasse, ele seria ferido pelo gás venenoso também.
Anxiao não tinha medo, pois havia trazido com ele poções de saúde de baixo nível. Com seu HP acima de 2000, ele virou o campo de batalha a seu favor e conseguiu derrotar a habilidade de invisibilidade do oponente. A situação estava em um impasse. O demônio invisível foi incapaz de lidar com ele, nem Anxiao conseguiu abater o demônio invisível. Mesmo que eu não seja derrotado, também sou incapaz de derrotar esse demônio. Se isso continuar, ele definitivamente recuará, e isso será apenas um empate no final. Anxiao estava determinado a matar o demônio que poderia ameaçar sua vida. Pensando bem, ele decidiu abandonar a situação confortável que havia criado. Ele ativou suas botas flutuantes e fugiu do campo de batalha. Como esperado, o demônio o perseguiu. Ele fingiu controlar a armadura lentamente, mostrando suas falhas ao demônio. Sem surpresa, ele então o arranhou com força nas costas. Apesar de ser torturado pela dor das garras do demônio, Anxiao manteve uma expressão séria. Isso tudo foi para testar o impacto do ataque do demônio em seu corpo. Sublinhado: você foi atacado pelo demônio invisível, LV44. Você perdeu 37 HP. Sublinhado: apenas um ataque e perdi quase 40 pontos de saúde. Além disso, a frequência de ataque é extremamente alta. Sorte, estou usando minha armadura controlada magneticamente, ou então meu nível de sangue teria esgotado em 10 segundos. Anxiao nunca tinha falado tão sério quando percebeu que o demônio invisível era o forte oponente para a quinta missão. Provavelmente havia outros desafiadores que já haviam encontrado o demônio antes dele morrido. Após inúmeras tentativas e testes usando diferentes velocidades das botas flutuantes, ele finalmente estimou a velocidade do demônio. Se eu mantiver as botas flutuantes em uma velocidade média, será a velocidade certa para o demônio me alcançar, mas não será muito fácil. Vale a pena tentar. Com o novo plano em mente, Anxiao imediatamente se virou e patinou em direção ao aeroporto. O demônio invisível estava logo atrás. Felizmente, era madrugada e as ruas estavam vazias. Se fosse a hora do rush, o caminho de Anxiao estaria cheio de obstáculos. Anxiao pescou seu telefone e ligou para Antonio para trazer o rover de segunda geração. Depois de desligar o telefone, ele então se concentrou em atrair o demônio. A isca não era uma técnica fácil. O segredo era garantir que o inimigo nunca percebesse que ele tinha um trunfo, ou então seria difícil para o inimigo cair no truque. Assim como em jogos MOBA, se alguém de repente ficar muito agressivo, o inimigo saberia que havia apoio em algum lugar. O jogo de perseguição durou alguns minutos. De repente, Anxiao percebeu que não estava mais em crise. Ele parou antes de examinar o ambiente, quando percebeu que o demônio invisível não havia caído no truque e fugiu momentos atrás. O demônio invisível estava sempre de pé. Inicialmente, quando Anxiao liberou o gás venenoso, o demônio já havia planejado uma retirada. No entanto, Anxiao desistiu de seu ambiente favorável e agiu como se não pudesse suportar os danos causados pelo gás. Como resultado, o demônio mordeu a isca e alcançou rapidamente. Mesmo que não houvesse brechas, o demônio invisível percebeu que algo estava errado quase que instantaneamente. Isso o fez se sentir ameaçado, então ele decidiu recuar, desistindo do alvo decisivamente. Ele está muito alerta, Anxiao pensou desapontado, mas logo zombou de si mesmo por tal pensamento. Se o demônio invisível fosse tão fácil de lidar, ele não seria classificado como um dos mais difíceis de matar. Alguns problemas surgiram à medida que a batalha feroz prosseguia. Enfrentando um inimigo maior do que LV40, independentemente de o inimigo ser mais do tipo agilidade ou tanque, o canhão parecia impotente. O principal problema era que Anxiao não tinha habilidade para atirar. Ele sempre estava perdendo seus tiros. O problema em que Anxiao estava pensando também era um dilema na versão 1.0 do jogo. A letalidade das armas comuns de pólvora era limitada quando um jogador estava enfrentando um inimigo acima do LV50. Apesar de serem poderosas, a maioria das armas ainda era relativamente fraca contra os superdemônios, a menos que o jogador tivesse armado armadilhas de antemão. Uma arma eletromagnética era a arma da próxima geração. Muitas melhorias no poder de fogo e na velocidade de tiro foram feitas na arma. Essas melhorias atenderam às necessidades de Anxiao. Com a velocidade das balas melhorada, seria mais difícil para os inimigos esquivar-se delas. Para construir armas eletromagnéticas adequadas, completas e estáveis, era necessário um conhecimento completo da teoria do magnetismo.
O conhecimento avançado do planeta Aquamarine sobre a teoria do magnetismo foi estritamente controlado. Anchial franziu a testa. Se eu quiser criar minha própria arma eletromagnética, precisarei construir minhas próprias plantas. A teoria por trás das armas eletromagnéticas portáteis não é tão difícil de entender ou difícil de controlar se minha teoria básica do eletromagnetismo for atualizada para o nível 5. No entanto, será difícil se eu quiser transformá-la em uma arma de verdade, pois haverá muitos detalhes para serem observados. Para reduzir o tempo experimental, é melhor ter uma direção para trabalhar, como ter projetos de armas existentes e, em seguida, fazer novos aprimoramentos a eles. Depois de algum tempo, Antônio chegou com sua van. Ele olhou para a esquerda e para a direita e perguntou, onde está o inimigo? Fugiu. Anchial pulou na van e disse simplesmente, vamos voltar para o avião. Preciso consertar o equipamento primeiro e depois pensar em um novo plano. Você realmente me considera seu motorista? Antônio não teve escolha a não ser levar Anchial ao aeroporto. Ponto. A batalha entre Anchial e o demônio invisível criou uma grande comoção. A Divisão 13 investigou, e descobriu vestígios da batalha. Um atirador, sem medo de ser morto pelo demônio invisível, e ainda conseguiu forçar o demônio a fugir. Dissusu ficou surpresa ao pensar em como esse Sr. Black a fizera se sentir ameaçadora na mansão River Valley com sua força extraordinária. Os olhos de Bennett brilharam de surpresa. Onde ele está agora? Ele é parente da Farian Company. Ele está no avião, daquela empresa no momento. Ele deve estar preparando e consertando seu equipamento agora, respondeu Ang Yuan. Não vamos alertá-lo ainda. Mohan, posso incomodar você para que alguém envie uma mensagem para pedir ao Sr. Black que venha ao River Valley Manor amanhã de manhã? Tudo bem. Mohan assentiu. Parado ao lado estava Golden Fox, que havia sido convidado anteriormente. Nesse ponto, seu rosto estava pálido como uma folha de papel. O Sr. Black era o quarto alvo do demônio invisível, enquanto ela era o quinto. Felizmente, o Sr. Black forçou o demônio invisível a recuar e permitiu que ela escapasse. Raposa Dourada duvidou se ela seria capaz de sobreviver ao ataque do demônio invisível. Ele salvou minha vida. Golden Fox mordeu o lábio. O Sr. Black era misterioso e bom em tudo. O único problema era que suas preferências eram um pouco estranhas. Ponto. Dentro da aeronave, Anchial estava ocupado consertando a blindagem magnética. Ao mesmo tempo, ele pensou na construção da arma magnética. O tipo de arma mais adequado seria um francotirador, pois poderia complementar sua capacidade de movimento e maximizar o poder da arma ao mesmo tempo. Com 7 pontos de talento, Anchial gastou 5 pontos para atualizar Teoria Básica do Eletromagnetismo, Teoria Básica da Arma, e Teoria Básica da Energia, para o máximo de nível 5. Anchial selecionou Teoria do Eletromagnetismo Básico como a habilidade principal e criou várias combinações de habilidades. Ele então construiu muitos projetos relacionados ao magnetismo enquanto redigia suas ideias, independentemente de sua viabilidade. Cada conjunto de habilidades seria incorporado pelo menos 2 vezes. Com toneladas de projetos em suas mãos, seus sucos cerebrais finalmente se esgotaram. Ele massageou as têmporas e suspirou. Acho que chega, é hora de construir. A Farian Company não tinha contatos para adquirir materiais na Cidade das Gaivotas. Os materiais eletromagnéticos que Anchial trouxera com ele eram limitados, mas seria o suficiente se ele removesse e reutilizasse as peças de seus produtos com defeito. No entanto, algumas das peças podem se desgastar quando os produtos falharem. Com isso, o índice de reciclagem foi de aproximadamente 80%. Anchial previu que seria difícil construir uma arma eletromagnética estável sem falhar mais de 10 vezes quando tentasse construir a estrutura básica da arma. Se eu quiser ter sucesso, tenho que diminuir minhas expectativas e criar o protótipo primeiro com as especificações ajustadas. Anchial hesitou e finalmente decidiu que primeiro criaria o produto de teste, depois o protótipo, e não era muito ambicioso. Capítulo 119, Parafuso Furioso. Tradutor, Atlas Studios. Editor, Atlas Studios. Com um plano claro em mente, Anchial começou a criar as armas. As armas atualizadas eram de extrema importância para a força militar, e as armas leves eram o foco principal. O princípio das armas eletromagnéticas não era complicado, pois era apenas usar a força eletromagnética para empurrar as balas. A parte mais desafiadora era a própria depuração,
pois havia muitas variáveis, como o número de voltas da bobina, tensão da corrente, energia limitada, velocidade, distância. Ao atingir o nível 5 em Teoria da Energia Básica, ele deu a Anchial um novo projeto, uma nova forma de bateria de energia. Era conhecido como cubo de Rubik e era um componente preciso. Podia armazenar até 180 ohna, permitindo que sua capacidade fosse várias vezes superior à de uma bateria comum. As 6 nações estavam fazendo experiências em outras baterias, como baterias de energia, baterias supercondutoras e até microbaterias nucleares, que poderiam ser usadas em diferentes aspectos. Mas o cubo de Rubik era um dos tipos de bateria mais convenientes usados pelos mecânicos. A mesma teoria poderia ter inúmeras possibilidades, pois o futuro da ciência não tinha um caminho fixo. A tecnologia estava sempre mudando, então era interessante explorar diferentes possibilidades. Ponto. Sublinhado falha. Sublinhado falha. Sublinhado apesar de seus muitos fracassos, Anchial nunca desistiu e continuou tentando, melhorando os detalhes a cada vez. Está ficando tarde. Anchial deu uma olhada para o céu e sentiu que era uma pena ter que parar de fazer seu trabalho. Antonia então entrou. Havia pessoas da divisão 13 que vieram procurá-lo mais cedo. O que eles disseram? Seu empregador mudou o tempo necessário para a montagem, então você não precisa se apressar. Basta chegar a River Valley Manor amanhã de manhã. Anchial ficou satisfeito com isso, pois percebeu que isso lhe daria mais tempo para continuar seu trabalho. Ponto. À noite, Wang Yuan e seus amigos se sentaram em silêncio no carro e voltaram para a mansão em segurança. Wang Yuan e Bennett entraram na vila, foram para o quarto no último andar e fecharam a porta. China trancou todos os traidores, e a operação desta vez foi um sucesso. Além de se livrar dos traidores, a organização também pode começar a implementar suas ideias, disse Wang Yuan. Bennett assentiu. Tenho um palpite de que a batalha vai começar mais cedo do que o esperado e precisamos nos preparar com antecedência para escapar da crise. Precisaremos da cooperação de outras forças e organizações para completar o plano. Uma coisa que tenho certeza é que as 6 nações definitivamente ajudarão, respondeu Wang Yuan. Durante a discussão anterior, você viu a atitude de Muhan. Obter a ajuda das 6 nações será altamente benéfico. Com sua ajuda, conseguiremos escapar da crise. Só estou com medo de que haja partes ambiciosas de olho em nossos recursos. Os olhos de Bennett brilharam e sua voz foi como uma rajada de vento gelado soprando do norte. Este é um plano para salvar muitas vidas inocentes. Eu lidarei com qualquer um que tentar ficar no nosso caminho. Naquele instante, Wang Yuan estava prestes a falar quando um som agudo e penetrante reverberou do lado de fora da mansão. Os dois olharam pela janela e viram um raio disparar no céu. O portão da mansão foi então atingido por um raio e foi jogado em um veículo blindado. Alguém piscando com luz caminhou em direção ao portão, e parecia que o raio assustador anterior havia sido disparado dele. O portão forte, que resistiu a uma tempestade de balas, foi destruído instantaneamente. Os mercenários gritavam e todos atiravam freneticamente com metralhadoras e canhões. No entanto, Raging Bolt não cedeu e lançou um raio de seus pés. Ele disparou 10 metros no ar e explodiu seu ponto original no chão. No ar, Raging Bolt cerrou os punhos e um raio disparou de seu peito. Uma forte explosão de eletricidade brilhou, queimando a córnea de todos os mercenários no chão. Estrondo. A área onde todas as metralhadoras estavam localizadas foi explodida. Alguns dos mercenários que foram atingidos pela luz foram eletrocutados antes que pudessem pronunciar uma palavra. O cheiro de fumaça encheu toda a área. O impacto desta batalha deixou todos eles chocados. Uma corrente de ar gelado que parecia a morte subiu por suas espinhas. Com a morte de Vulcano e Moonlid, não havia ninguém na mansão forte o suficiente para derrotar o inimigo. Mesmo o Sr. Black não estava por perto. Não podemos derrotar este nível de super-humano. Um mercenário recuou com medo. Os olhos de Shen Li estavam ferozes de determinação e ele deu a ordem para recomeçar o ataque. Raging Bolt não ficou nem um pouco ferido quando caiu do céu. Quando ele viu que os mercenários ainda tinham vontade de lutar, ele sorriu friamente. Ah! Bando de idiotas que não conhecem seus limites. Ele então ergueu as mãos e empurrou as palmas para frente. Um pulso eletromagnético invisível espalhou-se pela mansão e danificou todos os componentes eletrônicos, resultando em escuridão total.
Os mercenários ficaram todos chocados. Até os veículos foram danificados, então não havia como escapar, mesmo que eles quisessem. O desespero encheu o ar rapidamente. Wang Yuan deu uma olhada em Raging Bolt e seu rosto ficou sombrio. O poder do Raging Bolt Baijin é a geração e o controle do raio. Ele é um super-humano com grande potencial e tem sido muito ativo no submundo do crime nos últimos anos. Ah, vamos, é apenas um jovem. Deixe-me lidar com ele, já que os rapazes do lado de fora não podem lidar com ele. Bennett manteve a mesma expressão ao abrir a janela e saltar para o chão, empurrando os mercenários para o lado. Ele capturou toda a atenção deles enquanto caminhava em direção a Raging Bolt. Só então eles perceberam que havia alguém que poderia derrotar Raging Bolt, e um raio de esperança brilhou sobre eles. O que? Na verdade, havia um adversário forte. Raging Bolt lambeu os lábios com entusiasmo e mobilizou toda a energia armazenada em seu corpo. Não importa quantos adversários fracos eu derrotei, o prazer de vencer um adversário forte é simplesmente incomparável. Raging Bolt encarou Bennett com olhos de lobo. Ponto. O veículo da Divisão 13 estava situado na floresta, monitorando qualquer movimento no feudo. Raging Bolt é poderoso demais, pensou Dissusso enquanto enxugava o suor da testa. Tenho que relatar isso a Muhan rapidamente, pois essas ameaças podem causar terríveis consequências para nossa cidade. Dissusso imediatamente pegou o telefone e ligou para Muhan. Nas telas, a batalha entre Bennett e Raging Bolt continuava. Ambos estavam prestes a lançar seus movimentos mais fortes a qualquer momento. Foi o momento em que todos prenderam a respiração. Contudo, o peito de Bolt furioso de repente explodiu em uma névoa sangrenta. Depois disso, todos ouviram um tiro estranho de longe. Capítulo 120. 3 tiros. Tradutor, Atlas Studios. Editor, Atlas Studios. 2 horas antes. Eu finalmente consegui. Um aplauso animado foi ouvido de Anxiel no avião de transporte Farian. Um rifle de atirador novo em folha estava deitado no banco e parecia muito diferente de um rifle de pólvora. Todo o seu corpo era verde escuro. A arma era muito grossa, enquanto sua frente era estreita. Ele também tinha bordas afiadas, como um triângulo. O cano inteiro estava embutido no corpo da arma, e a parte exposta da bobina estava bem enrolada. A arma tinha 0,87 metros de comprimento e estava equipada com uma mira de régua de mira múltipla. Ele também tinha uma função de varredura eletromagnética, para que ambos os lados pudessem ser usados. Sublinhado. Você descobriu, Ghost Sniper, incomplete, vírgula. Sublinhando o Ghost Sniper, incompleto, tipo, rifle de atirador eletromagnético grau, branco dano, 183 a 246 taxa de fogo, 2 segundo capacidade da revista, 16 alcance, 1,1 km potência de saída, 144 requisito de uso, 45 dex, LV.6 sniper tipo de munição, munição eletromagnética comprimento, 0,87 metros peso, 6 kg recursos, adicionais, o recuo é baixo, aumentando a precisão do tiro. Limite incompleto 1, potência, taxa de fogo e alcance são limitados. Limite incompleto 2, como a tecnologia não é completa, o consumo de energia da arma é alto. Cada tiro vai consumir 10 UNA, a bateria tem capacidade para 180 UNA. Limite incompleto 3, como a tecnologia não está completa, alguns componentes precisarão ser substituídos, após 20 a 30 disparos. Requisitos da versão completa, LV.1. Teoria de eletromagnetismo avançada, falta, LV.5, teoria de energia básica, LV.5, teoria de arma básica, LV.1, teoria de conversão de energia básica, falta, sublinhado. Que surpresa! Anxiel estava entusiasmado, pois não esperava obter uma versão incompleta do desenho, o que também significava que, desde que tivesse o conhecimento, ele poderia obter diretamente o desenho completo. O rifle de atirador fantasma era uma arma eletromagnética estável, mas Anxiel ainda carecia de 2 informações importantes no momento. Foi muito difícil obter as informações avançadas, portanto, ele ficou muito satisfeito em obter a versão incompleta. Mesmo que o rifle de atirador fantasma fosse uma edição incompleta, era 2 ou 3 vezes mais eficiente. As armas eletromagnéticas geralmente tinham um alcance de tiro além do horizonte. Então os defeitos ainda não eram óbvios. Quanto às limitações,
Anxial pensou em uma solução temporária, que era ter mais baterias sobressalentes. Dessa forma, ele não teria que se preocupar com o alto consumo de energia. O único problema era que era muito caro. Mas para Anxial, dinheiro não era um problema. Era o mesmo método para os outros rifles e as peças de reposição já estavam no lugar. As armas eletromagnéticas eram diferentes das de pólvora, pois exigiam condutores elétricos, e isso era um grande problema. No entanto, com algum tempo, ele seria capaz de utilizar o princípio da munição especial. No curto prazo, entretanto, ele só poderia usar munições especiais para suas armas de pólvora, então ele não jogaria fora seu atirador Rei Falcon. Anxial então construiu 2 revistas com clipes magnéticos. De repente, suas pálpebras começaram a ficar pesadas e uma onda de cansaço o invadiu. Ele segurou o lado da mesa para se apoiar e respirou fundo. Ele não pregou o olho na noite passada. Ele primeiro completou, devolva as antiguidades, e, subsequentemente, lutou contra o demônio invisível. Ele cuidou apenas brevemente de seus ferimentos. Então, sem pausa, ele começou a desenvolver novas armas tarde da noite. Seu corpo era capaz de suportar a exaustão, mas sua fadiga mental vinha se acumulando. Isso é tudo por hoje. Anxial esfregou os olhos e desligou o equipamento. Os arredores se acalmaram. As pessoas no avião estavam todas descansando. Anxial não queria ficar mais, então pegou seu equipamento e voltou para a mansão. Ele precisava voltar rapidamente para não perder nada enquanto não estivesse na mansão. Com a vigilância de Anxial, ele cheirou algo suspeito com as instruções de Wang Yuan para retornar à mansão na manhã seguinte. Ele tinha um palpite de que, se realmente voltasse na manhã seguinte, poderia perder uma oportunidade. Portanto, Anxial decidiu ser mais cauteloso. Após uma longa jornada, ele finalmente chegou à mansão. De repente, um relâmpago atingiu seu para-brisa e Anxial bateu nos freios com força. Existem inimigos atacando a mansão? Merda, isso realmente é uma bandeira. Depois de apagar o fogo, ele silenciosamente se esgueirou para a árvore com seu equipamento. Ele então pegou um telescópio para verificar a batalha fora da mansão e ficou chocado com o que viu. Desde que não seja um personagem que eu não conheço, o planeta Água Marinha tem apenas 4 personagens que possuem esse nível de habilidade. Eles são dos Thunder, Electric e Raging Bolt e um executivo germinal. As habilidades de relâmpago dessa pessoa são muito poderosas e podem liberar um pen externamente. Provavelmente é Raging Bolt. Outra figura famosa da Aquamarine. Depois de observar por um tempo, Bennett finalmente saiu da mansão. Os olhos de Anxial brilharam. Ele pensou que teria de resolver o problema sozinho. Ao pensar nisso, Anxial subitamente deduziu o requisito oculto para a 5ª rodada. Muito provavelmente, o limite superior da recompensa especial, 300.000 XP, era para garantir que Bennett não precisasse se envolver. Com isso em mente, Anxial imediatamente pegou o alvo e mirou no Raging Bolt. Vontade flamejante. Anxial gritou. Gritar não era necessário, mas ele sentia que isso lhe daria uma chance maior de conseguir o que queria. Sublinhado, você ativou vontade flamejante. Seu próximo ataque causará 180% do dano básico. Sublinhado, Anxial então puxou o gatilho e a parte exposta da arma brilhou em um azul brilhante. A bala voou em uma velocidade tão alta que o inimigo não conseguiu reagir. O recuo foi mínimo e teve pouco efeito na precisão. A luz azul penetrou no corpo do Raging Bolt, não permitindo que ele escapasse a tempo. Atingiu o coração, que explodiu em uma névoa sangrenta. A interface brilhou com os resultados de seu movimento. Sublinhado, você causou 200% de dano furtivo ao Raging Bolt. Você causou 200% do dano crítico ao Raging Bolt. O bônus de Flamingo fez com que o ataque fosse multiplicado para 342. Ataque crítico. Dano multiplicado por 4. 1.368 de dano. Você causou 1.175 de dano ao Raging Bolt após a redução da resistência. Você danificou o coração de Raging Bolt. O dano custou 1/3 de sua vida. Raging Bolt caiu em um estado de forte sangramento, perdendo 2% da vida por segundo por 10 segundos. Raging Bolt está paralisado. Sua defesa é reduzida em 30% por 3 segundos. Raging Bolt está enfraquecido. Todos os seus atributos diminuíram 50% por 30 segundos.
Sublinhado Raging Bolt cuspiu sangue ao cair no chão. Seu coração havia sido perfurado e todo o seu corpo estava sem energia. Ele olhou na direção de onde a bala tinha vindo, seus olhos cheios de dor e agonia. Bennett ficou chocado ao ver que Raging Bolt era um personagem poderoso, mas não era páreo para o rifle de atirador. O poder da arma realmente excedeu sua imaginação. Eu não posso morrer aqui. O Raging Bolt mordeu os dentes, segurando a dor quando estava prestes a escapar. Anxial, que estava escondido a uma distância, atirou em Raging Bolt pela segunda vez, enviando uma bala em seu cérebro. Seguiu-se o terceiro tiro, atingindo o olho esquerdo, fazendo com que fluidos vermelhos e brancos caíssem no chão. Ataque fatal. Raging Bolt caiu no chão, seu olho restante cheio de desespero. Todos ficaram surpresos. Esses 3 tiros foram como o deus da morte empunhando uma faca, tirando sua vida. O ar de morte silenciou toda a audiência. Bennett deu um suspiro de alívio. 3 tiros. Ele tinha tirado apenas 3 fotos. Um criminoso que tirou a vida de muitos poderia realmente ser morto em segundos. Os mercenários ao redor ficaram chocados. A mudança na situação havia excedido sua imaginação. Aquele inimigo parecido com um trovão foi derrotado em apenas 3 tiros. Impossível. À distância, até mesmo Tom de Dissusso tremeu enquanto ela gritava. Quem atirou nisso?